Futebol Mais Debate está de volta com você, o nosso encontro de todas as terças, mas atenção, porque a semana que vem poderemos ter novidade. Carlos A. Carreiras já vai dizer mais, porque no programa de hoje nós trazemos aqui duas pessoas maravilhosas, dois caras espetaculares. Um deles vai participar de uma campanha que você, não importa a camisa que você vista, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, não tem problema. A causa é nobre, doação de sangue, como isso é importante. Estou falando do Valtão da Estopim, né, Valtão? Já nesse final de semana? Pro próximo final de semana já está agendada a campanha já. Você vai contar mais, porque aqui ao meu lado direito eu vi nascer pro futebol. Hoje, grande empresário, vai contar o que faz, como é que faz. Está acompanhado aqui do nosso Jabor, que é outro grande empresário também. O Jabor, todo programa falamos dele aqui com muito carinho. Blindatec, você vai saber mais. Estou falando do Ismael Boaventura, ou só o Ismaelzinho, lateral direito do Esporte Clube Corinthians Paulista, convocado para a seleção brasileira, fez base, quase foi medalha de prata nos Estados Unidos, né, Ismael? 84. E hoje está conosco aqui. Com certeza, pô, maior prazer falar com o Gurian depois de tanto tempo. Pô, é muito bom participar. Quantos gols na carreira, Ismael? E quem falou Pelo que você fazia Corinthians. esse gol, Ismael? Você, Gurian, por isso que eu estou aqui, um dos motivos. Vou contar um segredinho pra você. Tinha uma época que o Viola ficava me rodeando assim. Falava, o que foi, Viola? Você não vai me entrevistar hoje? Ele vai me perguntar pra ele, vai falar que não é verdade. Quer dizer, não vai falar que não é verdade. Ele vai rir, vai depois falar que não é verdade. Ele achava que toda vez que eu entrevistava, ele fazia gol. Aí depois que ele me contou essa superstição, eu que o procurava para entrevistar para fazer gol. Boa noite, Carreiras. Carreiras, olha a bombinha de última hora, hein? Superior Tribunal de Justiça Desportiva coloca um asterisco no jogo Botafogo e Palmeiras do último final de semana, realizado lá no estádio Mané Garrincha. Aquele que deu Polícia Federal, levou o Rony, que um dia o São Paulo já desejou, que vestiu camisa da seleção brasileira, que jogou pelo Fluminense e que superfaturava nas vendas de jogos, como fez esse do Palmeiras. Passou R$1.200.000 para o time do Botafogo, mas foi ver o sol nascer quadrado. E o jogo está subjúdice, Carreiras. E aí? Vai ter jogo de novo, será? Boa noite a todos, obrigado pela presença aí de todos os convidados. Gurian, é sinal de que alguma coisa aconteceu, né? Errado tá, é um erro técnico, é mais ou menos, eu comparo o seguinte, bom, foi lá, marcou o pênalti, tá tudo certo para bater, pega e volta atrás. Na regra antiga, né? Não a hoje. Mas, para variar, a porra do problema se dá por causa do VAR. Árbitro burro. Que eu, Carreiras, falo que é uma porcaria pro futebol. Não. Porque é só polêmica em cima de polêmica. Ele não resolve porcaria nenhuma esse negócio do VAR, Gurian. Carreiras, olha só o burrice, não absurdo argumento. agora. Mas olha o absurdo agora. Anular uma partida de futebol. O árbitro é burro, Carreiras. Você quer que faz o quê? Ô, Gurian, não é o árbitro que é bom. Opa, peraí. Burro. Para todo. Tô consultando. Para tudo. Gurian. Pênalti. Vou lá ver. Ô, Gurian, acontece. Tô vendo que foi pênalti. Não, ele deixa o jogo reiniciar. Aí ele manda parar. Porque é o seguinte, surgiu a dúvida. Enquanto a bola não volta a rolar, a dúvida persiste, tem que ser checada. Gurian, A mas partir que do dúvida? momento que a Vamos bola rola, acabou. E foi isso que aconteceu. Então, mas, ô, Gurian, mas aí é que tá a questão. Não falaram que lance interpretativo não tem que ter o VAR? E aí? Ele foi lá, colocou o cara e perdeu saudação, e aí? Não, ele vai ver o VAR. Gurian, ele vai ver o VAR depois que ele reinicia o jogo. O VAR, ele isso, só né? traz dor de cabeça. Isso mesmo. Só traz pepino. Não resolve nada. Agora chegou o ponto máximo de cancelar o jogo. Pô, Carreira, você tá parecendo aquele pessoal que fala que tomar vacina fica doente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Gurian. Eu falei isso lá atrás e continuo falando. Só está piorando esse negócio do VAR. Pô, minha mãe, 92 anos, eu levei ela para tomar vacina do idoso, já aproveitei, já tomei também. E aí a moça falou, está na hora da senhora revalidar a vacina do tétano. Ela falou, mas precisa mesmo? Precisa, é importante, a senhora pode sofrer um código, alguma coisa. Mas eu já estou com 92, e a próxima quando é? Daqui 10 anos. Eu falei, mas será que eu vou estar aqui? Ela falou, se a senhora não tiver, a senhora não toma, mas se a senhora tiver, a senhora toma. Carreiras, o VAR é a mesma coisa. A falha está justamente no reiniciar o jogo Isso. sem consultar o VAR. Ô, Gurian, outra coisa que precisa ser corrigida.
precisa ser corrigida pelos ignorantes da imprensa, mais uma vez. Árbitro da partida é um só. O cara que fica lá do VAR, ele não é árbitro nada. Ele é um Isso. assistente do árbitro. Perfeito. Árbitro na partida é um só. Vamos parar de falar que o árbitro de vídeo, ele não é árbitro de vídeo. Porque se ele fosse árbitro de vídeo, ele ligava lá e falava pro cara assim, ó, marca aí PT saudação. Não tem o que questionar. O árbitro do campo não precisava ver. É isso que o pessoal... o pessoal só confunde. Para começar, no inglês já é raro. Inventar esse negócio de seguir o inglês. Para que seguir inglês? Por que o tal do VAR? Entendeu? Não, por que não árbitro assistente de vídeo? Por que não? É isso, cara. É um assistente de vídeo que ele tá lá. Agora, vamos botar o nome americano. E aí fica essa porcaria. Ó, na boa, Gurian, você vai ver eu falando muito aqui. Eu ainda tenho dúvidas se o VAR continua. Vai continuar. Esquece, o VAR não tem volta. Ah, duvido. Não tem. Você, se tratando Não de tem. CBF, Não tem. Gente, o VAR veio para ajudar. e tá complicando. Como veio a vacina. Vamos ouvir os como- jogadores. Ismael, como veio a injeção Ismael, o que você fala eletrônica, disso daí, como Ismael? veio o Qual a sua avião. opinião? Eu penso que, como nos outros esportes, ele auxiliou muito bem, teve a fase experimental e passou. E o futebol, como nosso futebol ainda continua tradicional, eu acho que o VAR sim vai ficar e vai melhorar muito o nível do futebol. Carreira, você está tomando de Nível de goleada todo o arbitragem, programa, né? Todo em jogo. todos os níveis. Ô, Gorian, aí é a opinião dele. Todo o programa você Mas toma por que eles estão goleada. dando todo mundo goleada? Não, porque você e mais 2 ou 3 aí fala que o VAR nasceu morto. Mas quem são os 2 ou 3? Ah. Eu estou falando que o VAR não dá certo. Há 2 anos eu estou falando o seguinte. 2 Mas anos eu estou dá falando. certo, A questão. gente, não, dá dá certo certo, aonde? dá Está, certo, anular um dá jogo, você dá certo. certo, Gurian? Mas anulou porque o árbitro não usou a ferramenta como tem que ser usada. Ah. Opa, peraí, o cara tá me avisando aqui que tem uma dúvida, eu vou lá conferir. Só uma perguntinha. Foi, não foi? Não, ele manda o jogo reiniciar e depois vai consultar o VAR e depois vai dar o pênalti. Ô, Gurian, o árbitro da Erro partida... primário. Esse árbitro da partida deu 10 cartões amarelos para os jogadores do Botafogo. Esse árbitro da partida... Aliás, Luquinha, acha o nome dele aí, Cê- por cê- favor. é uma loucura o que ele fez. Agora entenda, não estão preparados para isso, não há treinamento. Ô, Gurin, você não Então, pode. pô, você matou. Parabéns. Você não pode, você tem que Parabéns. profissionalizar. Palavra É. sábia. Você não pode Palavra pôr uma sábia, merda não dessa está no ar se não dá preparado. certo. Parabéns. Caiu na real você, Não, Carreira. Ô, Guria, Treinamento. Ô, Caiu Guria, na carreira. não caiu na real nada. Caiu na Eu real. sou contra o VAR. Não adianta, o VAR não serve desse jeito. Os árbitros, vamos lá, o cara cuida do escritório de contabilidade, chega lá, vamos fazer o jogo. Peraí, cadê o treinamento dele com o VAR, Gurian? Cadê o treinamento dele com o VAR? Eles não fazem, Gurian. Então o VAR que é ruim, o cara não é treinado e é o VAR que não é bom. Escuta, se eles não usam, não acertam o treinamento para a utilização da ferramenta, não vai acontecer cada vez pior do que está acontecendo. Ô, Guria, volto a falar, primeira partida do campeonato, o Corinthians foi roubado, um lance claro do Ralf. Sumiram com a porra do lance. Adalberto Luiz Alves Júnior, tá faltando o Alves Júnior aí, é o nome da criança. Você lembra desse lance? O Ralf sendo puxado? no jogo Você contra o não Bahia? acha que ainda está em... Vai ter erro, porque está em fase Claro. de adaptação. E Ismael, é então normal ter por que então não implantou isso daí na Série B e deixou rolar a Série B? Fazia uma Série B para ver, deixa rolar a Série B, certo? Aí ia ver todos os problemas Não que ia iam ter a ter. mesma visibilidade, o mesmo envolve impacto, a mesma custo. Não, então o mesmo importância, impacto, Carreira. ao mesmo impacto que está dando. Outra coisa, que nem você falou de custo. Né? Então, por exemplo, às vezes um time pode, daqui a pouco, estar disputando um campeonato que não tem o VAR. Por exemplo, o Corinthians contra o Deportivo Lara foram 3 pênaltis absurdos. Não teve o VAR. Cadê? Mas Calma, como você Carreiras. mesmo disse, 3 pênaltis Calma. absurdos. Se tivesse o VAR, talvez não fosse os 3 Mas pênaltis. essa é a questão, Primeiro mas foi não o existe balão, dinheiro, Ismael. depois o 14B, depois o Demodério, e hoje É. nós temos aí, chegamos ao Ó, Concorde. Conhecendo É assim que assim a funciona. FIFA, a CBF, a hora que isso acontecer. Por exemplo, amanhã nós temos a Champions League. Já aconteceu nessa Champions League erros e confusões com o VAR. Sim. Tá. E se amanhã acontece novamente? Você Você acha que não vai haver pressão? Não, Carreiras, veja bem, ó. O VAR Só me responde o seguinte, ainda- está funcionando? sim. Se ele não tem nota 10,
pelo menos nota 9 ele já recebe. Ao ponto de Carreiras, cancelar uma partida, tá- você dá nota 9 para um equipamento? Lógico, é uma injustiça que vai estar sendo impedida de de acontecer. Então, como é que é uma injustiça, por exemplo, o Corinthians perdeu uma Copa do Brasil porque aplicaram uma interpretação de um lance, certo? Sim. Uma Copa do Brasil perdida, agora eles anulam a porra do jogo do Palmeiras. Mas por não causa tinha da VAR na porra interpretação. do jogo que o Corinthians foi prejudicado. Tinha VAR sim. Aí que você se engana. Aliás, foi a primeira final do Campeonato do Brasil com VAR. Do gol do Pedrinho? Lógico. O que tirou o gol? Verdade. Realmente foi mesmo. Flamengo. né? Falei bobagem. Não, foi o Cruzeiro. Cruzeiro. Aquele golaço, Gurião. Verdade. Então o que aquele lance foi? Interpretativo ou não foi interpretativo? Mas aí que tá, Carreira. Então, aí que tá a questão. Ô, Gurian, o VAR tá gerando as confusões de sempre, continua a mesma coisa. Nós já estamos, o VAR em implantação já, se você for ver, já tá batendo um ano, Gurian, quase. Não. Ah, não, quando que foi esse jogo contra o Cruzeiro? Setembro? Então. Gurian. Julho já? Junho? Mas 6 meses. é o primeiro campeonato todo com VAR, vai ser esse brasileiro, né? É uma tecnologia nova. Todo. Mas aqui, mas Temos a gente... que aprender ainda como é que funciona. Então, mas como é que você vai aprender se você não tem o treinamento? Ó, eu volto a falar. Carreira, cara, quando você... É uma sacanagem esse negócio de parar desse jeito do que tá falando. Ó, eu acho que tinha que ter o seguinte, quer ter o VAR? Usa para impedimento. Impedimento, a bola entrou, a bola não entrou, usa para esse tipo de situação. Agora não dá bola de jogo, lance de jogo, esse negócio de mão igual tá de mão. Aquele pênalti... Por exemplo, naquele Palmeiras e Corinthians, que o árbitro expulsa o Gabriel, que não tinha que ser merecido. Se tem o VAR ali, o Gabriel, que depois teve o cartão anulado, Sim. depois do final da partida, não teria sido expulso naquele jogo. Perfeitamente, exatamente. Concorda? Se não fosse também o mau caratismo dos jogadores do Palmeiras, né? Vamos falar, não? Você concorda, vou não? entrar nesse mérito. Você concorda, né? Não, aí é a tal da malandragem do Não, futebol. não. Vamos partir pra questão do caráter. Malandragem é uma Não vamos partir pra coisa. questão do Mau caráter. futebol, né? Mau caratismo é outra coisa. Os jogadores, para mim, este jogo é a maior demonstração de falta de fair play da história do futebol. Não tem outro. Você pode pegar aí na Europa, tudo. Você nunca vai ver um time, 5 jogadores falando que foi o cara errado que era para expulsar. Olha, Aquilo foi uma baita sacanagem. E o árbitro lá, o árbitro assistente, no caso, falando pro cara. Ó, foi ele. não foi ele, não foi ele, não foi ele. E os outros jogadores, foi ele, foi, pô, isso, Gurian. Então, realmente. aí a gente tem o seguinte, o bom senso para com O caráter. Marcelo né? tá com você lá, um dos muitos telespectadores do momento, né, assim, tá vendo? Tá dizendo que o Carreiras está certo. O VAR é ridículo. Esse cara é palmeirense. Marcelo, pior que é palmeirense. Aí, pronto. Eu vejo que o Carreira entende muito de futebol, sabe muito mesmo. Mas no VAR tá errado. Dá uma chance pro VAR, pô. Não, Porque você entende, você mas conhece muito então, futebol. Ismael, mas analise, Ismael. Carreiras, você derrubou o Serginho Chulapa. Você fez gol olímpico no Pacaembu. Deu rodo. Pô, agora você quer brigar com o VAR? Uma chance Quer pra brigar ele. com o VAR? Então não é Mas vamos brigar parar a com o VAR. discussão momentaneamente, porque esse é o programa que mais dá prêmios Da na televisão futebol, brasileira. é o programa de esportes. Exato. É isso aí, Gurian. Mais dá prêmio. Exato. E aí, para acalmar um pouquinho, jantar para 2 pessoas lá na Costelaria Berlim do... Daniel São Paulino. Aliás, Daniel, aquele abraço, hein, Daniel? Desculpe o Pedrinho. O Pedrinho aí, cara. Meu tio Aldo Gurian, meu padrinho também, fez aniversário no sábado. Eu falei, padrinho, eu vou ligar pro Carille. Não é para dar goleada de 2-0, como foi contra o Deportivo Lara. 1-0 só, hein? Pô, no domingo a gente falou, Boca Santa. Parabéns, padrinho. Lá em Passos, Minas Gerais. Um rodízio na Pizzaria Trípoli, de onde Nosso estamos querido chegando. Gugu, que está lá assistindo em casa, a gente, agora. O Gugu, essa semana de deputado aí, meu amigo, começa na terça, tá começando na quarta, acabando na sexta. Gugu. Estamos sentindo saudade de você. Ou vamos ter que ir todos os dias lá na Trípoli pra encontrar o Gugu. O Gugu quer vir até da Lapa, se for o caso, todo dia para comer essa pizzaria. né? Sem dúvida. A patroa vem, porque... Um almoço para 2 pessoas lá no Lagábia. Querido Aloysio, grande Aloysio, fã do nosso querido Palhinha. Palhinha, que jogou no Corinthians também. Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Jogou no Cruzeiro. Fez um gol de cara contra a Ponte. Nossa. Que gol, hein? No Morumbi, numa quarta noite. Na quarta noite. Esse é o jogo do recorde, né? O gol de cara foi o jogo do recorde. Né? O segundo O jogo foi. Corinthians ganhou o primeiro, né? Perdeu o segundo. Perdeu o segundo. Perdeu o segundo, 2-1 E e ganhou. 1-0. Não, o gol de cara foi no primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Isso. Jogou,
É que os 3 jogos foram no Morumbi. Os 3 jogos foram no Morumbi, isso. Entendi, de Vicente Você vê Matheus. que coisa louca, né? Ah, Vicente Estamos Matheus. falando 3 jogos, nós estamos falando de quase 400 mil pessoas em 3 jogos. Com certeza. Coisa louca, né, a gente falar isso hoje. Poxa, né? eu lembrei do Vicente Matheus, que se vivo fosse hoje, estaria completando 111 anos de vida. Hoje? É. Ah, que legal, hein? Grande Morreu Vicente num Matheus. domingo, quando o Corinthians enfrentava a Inter de Limeira, lá em Limeira, e o Túlio, que jogava com a camisa 12, porque o banco dava 12 dias no cheque especial Isso. sem pagar juros, e o Marcelinho Carioca era 7, O e Excel. 7 era a marca dele no Botafogo, por causa do refrigerante, o 7 UP, 7 up, né? Isso. também 7 chamado UP de era- 7-Up. Então, para não ter Seven Up. problema, o Marcelinho continuou 7, ele continuou 12. Mas tem jantar para você também, para 2 pessoas, lá no 7 Mares. 7 Mares, um grande abraço pro Simo, um grande corintiano. Tá feliz da vida. Vai ter, o bicho vai pegar, hein? E 3 pares de voucher de profilaxia da Odonto Company. Isso aí, ó, pessoal, esse aí é um brindizão, hein, ó, pessoal. Fazer uma profilaxia não é baratinho, não. Não é não. E tem também kit com 2 camisetas da campanha Sangue Corintiano, que está sendo representado aqui pelo Valtão, que vai explicar já como falar vai pra participar, e isso é Isso. muito importante. E tem também o kit com caneca personalizada, adesivo, chaveiro, pulseiras, faixa do Poderoso Timão. Aliás, eu vou pedir, depois eu vou mostrar o kit Ipiranga. aqui. Que é Pensei que era aquela... do Ô, Poderoso Carreiras, Timão. circula pela rede social Ah, uma foto de um amigo nosso envolto em uma bandeira do Palmeiras. o cara levanta a bandeira na minha frente e bate foto, não vou fazer nada. Eu te Fazer o defendi. quê? Mas você não viu que eu tava com o isqueiro ali embaixo, né? Eu te defendi. É que a parte do Porque isqueiro não tem tá. certas pessoas na Eu tava produção. colocando. Guria, que tu achas de colocarmos no vídeo esta imagem de Carreiras abraçado? Não vou dizer o nome da pessoa. Não, mas não vai não, o gauchinho aí, o Não tchê. vou dizer o nome da O pessoa, tchê, porque eu não sou dedo duro, eu não sou entregão. O leite quente aí queria Não, colocar. não vou dentes, dizer né? que é produtor gaúcho, que torce pro Grêmio, entendeu? Excelente Você tá no meu profissional, caderninho, viu, leite quente? Mas isso eu não vou Dois fazer. dentes. porque Mandar eu um não vou abraço pro entregar o Lucas cara. Carreira com Belks uma aí. bandeira de qual time? Palmeiras, Nossa. Mas embrulhado. Assim, Me ó. botar na minha frente e bateram foto, isso, Ismael. hein? Ismael, botar na minha frente e bateram foto. O VAR disse, Carreiras não está É, o VAR. embrulhado nessa madeira. Agora, o nosso... Você conhece aquela frase famosa? VAR, puca arma. foi isso que eu vi até agora, né? Vamos ao Só nosso Corinthians. telefone, bota lá, Olha lá, ó. 9, o 9 eu aprendi, o 0800 também. Isso, Mas o 6571. meio ali, eu tô que nem o Corinthians. Boa defesa, o ataque sabe fazer gol, mas a bola não chega. Então é 96571 0800. Aí o pessoal autoriza pode fazer parte do grupo do Futebol Mais Debate, que é um grupo que a gente fica durante a semana só publicando coisa de futebol, sacanagem, brincadeira. Sacanagem. Tem que entrar no grupo também, está disposto à brincadeira, porque a turma pega pesado, que nem o que os São Paulinos do grupo lá estão aguentando que tá de brincadeira. Nossa, 12 jogos na Arena do Corinthians, 9 vitórias, 3 empates. Carilli, 29 clássicos. Ó, temos uma brincadeira Ganhou do 12 na tela, para 3, falar né? do grupo aí, ó. Tem uma brincadeira aí pra gente, aí vamos colocar na tela aí, Vamos lá. Guri, que o pessoal do grupo fica mandando. Vamos lá. Olha lá, Ó, 29 jogos invictos, olha lá, os caras colocam lá. isso. Lembrando que a maior invencibilidade... Ok, mas continua sendo... tipo- não, pera aí, 28 jogos, né? Porque do Botafogo tá subjúdice. Agora já Sim, caiu sim. um, viu, pessoal? Mas ele pode ganhar de novo, ratificar a vitória. Não, Sim, olha, sim, olha sim. gente, olha como esse VAR complica. Imagina a seguinte situação. O palmeirense, daqui pra frente, o Palmeiras manda mais 10 vitórias. Vai 13 vitórias, vou ser mais sincero. 13 vitórias. Ou seja, ou empates e tal. Aí vai bater 42 jogos, ele bate o recorde do próprio Botafogo. Botafogo, isso. O próprio Botafogo, o recorde de time mais invicto. Partidas invictas. Certo? Aí tem a tal da jogo, volta a rodada, ele perde o jogo, não quebra a sequência no meio, Nossa. ele perde a sequência de vez. Cara, é uma confusão esse negócio. Você já pensou o palmeirense falando, nós temos a maior sequência do campeonato brasileiro. Aí vai ter o jogo de Vai. novo, Botafogo e perde, Perde. aí você volta lá, Com o VAR e sem o VAR. aí vai ficar assim, ó, Olha, o VAR- com VAR e sem VAR. O Walter lá de São Bernardo do Campo está dizendo assim, Gurinha, anular o jogo não abre um precedente para todo mundo chorar? Não, Se tiver esse mesmo tipo de erro. lógico. Vai lá e analisa, julga. O que tem que acontecer é velocidade no julgamento. Eu acho que é isso que vai acontecer. Sabe, o STJD reconheceu, o Botafogo sentiu-se lesado no sábado,
Na segunda-feira ele preparou a documentação, na terça-feira o STJD acata, tem que julgar rápido. Não vai querer julgar depois da Copa América para saber se o Botafogo vai cair ou não vai, porque eu já estou ouvindo gente dizer... dos pontos. já estou ouvindo o torcedor dizer, por que o Botafogo não perde aquele jogo contra o Santos, 95, Nossa. que o Marcos Rezende de Freitas deu um gol impedido No do Túlio. Botafogo, no Túlio. Ai, Se meu você for Deus. analisar, vamos voltar no tempo, você ficar aplicando o VAR, como mudaria um monte de campeonato? Mas, meu Carlos Alberto... Guria, deixa eu mandar um abraço pra galera. O Paulo tá acabando, tá dizendo que... O VAR está acabando com a essência do tá dizendo- futebol. Não tá, Paulinho, não tá. Ó, Guria, deixa eu mandar um abraço pra galera aqui. vai lá. Abrace. Dirceu Zakowski assistindo com a gente. O nosso querido Jabur aqui, o Ricardo Jabur, Fatto Bene, né? Tá aqui assistindo com a gente, mandando um abraço. E ele tá perguntando, assim, quer saber do Ismael qual foi o ponta que mais deu trabalho para ele. Isso é uma pergunta boa. Sim. Garrincha. Chabu, Eu tenho uma. vou responder direto para você. Vamos ver se é o mesmo que eu acho. Muito difícil. Aquela época de João Paulo, Zé Sérgio, Então, era o meu cara, era o Zé Sabe? Uma Sérgio. fera. Você pegou os Joãozinho. dois João Paulo, né? o João Paulo do O Guarani. Papinha da Vila e do Guarani. Qual que era melhor dos dois, Ismael? São dois estilos diferentes, mas muito habilidosos. Um mais rápido, o outro mais técnico, mas era difícil. O mais rápido do Guarani. Guarani. do Guarani. O O mais mais técnico, o Papinha. Mas o Zé Papinha mais Sérgio era. Mais técnico. Era Papinha. já. Batia na bola como ninguém. Mas essa- Perfeição de bater na bola. Você sabe qual é o cara que deu o conselho pro Jair Pisserni colocar ele e o Paulinho no time? No time de 8. Porque lembra que o Corinthians trouxe um 87, Paulinho, jogador né? que veio do Fluminense? Paulinho, Isso, ponta Paulinho. esquerda, bom jogador. Paulinho. O Mas Paulo- isso já em 87. 8. 7 ou 8, 8. 8-8. Aí o Jair Pereira, ele coçava a cabeça. É que você queria irritar o Jair Pereira, chamava ele de Jair Pisserni. Ele ficava louco, né? Nossa. Mas o Pisserni, o seu Pereira. Que, aliás, tragicamente teve o filho desaparecendo numa bala perdida depois de um jogo do Botafogo no Rio de Janeiro. Mas aí tinha o Papinha, ponta esquerda, e o Paulinho, que tinha vindo do Fluminense, fazia o ponta esquerda. Falei, mete a 10 no João Paulo, que veio do Santos, mete a 11 no Paulinho, fechando ali no meio, resolve a vida de todo mundo. Falou, não vou fazer isso. Até que fez, eu falei, bacana, hein? Mas isso foi em 87, viu, Gurian? Mas deixa eu... 88 foi quando foi campeão paulista. 87 É. foi vice com o gol daquele cara gigante. Lembra que ele fez um gol de cabeça? No meio do Edivaldo? Então, Lembra o esse gol do foi o Jair Pisserni. Em 87. Não, 84 É. foi pro Pisserni. 84 perdeu pro Santos, foi pro Pisserni. Isso aí. Isso. É, Então, 80, não, 80. foi 88, até que ele lança o Viola, que faz o gol na prorrogação contra o Guarani em Guarani Campinas, no Campinas. Brinco de Ouro da Tá, Princesa. mas esse time que você está falando do Paulinho, esses caras chegaram antes, eles vieram. Sim, 87 eles então, estavam lá. aí a coisa vai se arrastando, chega num ponto que tinha que jogar os dois, porque os dois estavam bem. Mas só podia botar um na ponta. Como Eu lembro. resolver, então? Ó, o João Paulo jogava Mete demais, o João hein? de meia. O Paulo jogava Ó, muito. era nossa. puta Mas João Paulo. deixa eu contar uma história Aqui é pra isso, conta resumindo mesmo. dos pontos esquerdas da década de 70 e de 80. Aí, parando já de jogar, a gente, já no final de carreira, jogando com o Master. 32 anos. Eu tive a oportunidade de enfrentar o Edu dos Santos. Nossa. Eu Eduardo bem mais Jonas. novo, bem mais novo que o Edu. Eduardo E Jonas. os caras falaram, olha, o Edu não tem jeito não, hein? Toma cuidado de ser mais novo, porque a gente estava no Master do Luciano do Vale contra o Master do Corinthians. Esse é o drible curtinho, né? Isso. Nossa, ele era. Tomei uma caneta que até hoje eu não sei como a bola passou. Estou olhando porque pela física é difícil explicar. As pernas estavam fechadas, não estavam abertas. Não, o Edu, ele tem o que ser Edu dos estudado, Santos. Ismael. Ele tem que ser estudado. Ele é um fenômeno. O Edu deve estar Fenômeno. o Edu deve estar com 65 anos hoje. O Edu bebe cerveja pra caramba, você entendeu? Não? Mas Mas não na hora fuma. que ele cai dentro do campo, Mas não fuma. o que ele corre com aquela barriga, Mas velho. ele Mas se não cuida, ele fuma. se O que cuida, o Jonas se arrebenta... cuida. Gente, a cerveja não faz mal. É, O que faz mal é o destilado. cigarro. É o cigarro. Agora, o que faltou pro Ismael nesse dia aí que ele tomou a caneta foi uma melhor blindagem. Tinha que estar mais blindado, você tinha que estar Com mais certeza. blindado, né? E agora Eu passei na Blindatec. E vão fazer de blindatec, vão chamar a Blindatec aí, né? Olá, Carreiras, pessoal da bancada. Tudo bem, Carreirinhas? Tá conversando com o Jabor aqui, ó. O dia que você precisar de um carro blindado, Carreirinhas. Sabe como é que é, né? Tem uns torcedores aí afoitos, né? Precisa de um blindadão, a Blindatec A tem. Blindatec tem, ainda mais o Carreiras, não provoca ninguém, né? Não provoca ninguém. Ó, que tal essa Audi, É Carreirinhas? uma Audi A3 Sportback
Blindatec 2.0. O ano dela é 2012. Um blindado com 1 ano de garantia. Somente a Blindatec oferece para você. Para essa semana, imperdível, R$ 69.900. São blindagens de todos os níveis e a garantia que só a Blindatec tem, certo, Jabor? Blindatec. Falou, segurança é aqui. Vai daí, bancada. Ó, e se choramingar com o Jabur lá, ainda arranca mais um descontinho ainda, hein? Vai lá, pode chorar lá que ele ainda vai dar um descontinho. Pessoal, ó, hoje tá ficando moda, pessoal, comprar carro, tá? Carro blindado usado, uma grande sacada. Não tem dinheiro pro zero, não dá para comprar um zero, mas às vezes você vai comprar um novo zero, tal, pensa bem e fala, vou comprar um seminovo usado, em bom estado. A blindagem hoje não é mais aquilo que era antes, que tinha aquela fama que depreciava o carro, é aquela coisa que tinha que refazer blindagem. Isso mudou bastante hoje, viu, pessoal? Revisão de blindagem hoje é uma coisa que está muito mais barata, entendeu? Muito mais barata, você fazer uma revisão. Então vale muito a pena. Então, ó, pega o telefone e liga para a Blindatec e procura o Jabur que ele vai fazer um desconto legal. E se disser que ouviu aqui, que é recomendado pelo Carreiras, a coisa só vai melhorando, amigo. Só melhora. É uma cascata de emoções. Só melhora. Mandar um abraço aqui, ó, Gurian, giro aqui, ó. Gira. Vamos lá, a galera aqui, ó. Marcelo Vasconcelos tá aqui, Ronaldo Lessa, Fátima Mendes. Fala aí, Valtão, tá mandando um abraço pro Valtão. Minha esposa. Flávio Pereira, sou doador de sangue. Vigiano. Kátia Regina Dutti Fileto. Boa noite, bancada. Melhor programa de esporte. Esse eu não paro para ver com meu maridão grande. Deve estar dando cerveja pro maridão, levando o queijinho, entendeu? Deve estar lá do lado, isso aí. É isso aí, Valtão. Tá mandando Júlio Mendonça. Geraldo Doutor Vitali, Júlio. boa noite a todos da mesa. Grande Ismael e Walter, esse Corinthians de hoje vai ou não vai? Abraços. Var ou não var? Vai. Né? Certeza. Custódio Corinthians Campos. sempre vai. Custódio Campos, um abraço. Cláudia Aloy aqui, Corinthians, nossa querida apresentadora. Simone Biasotto aqui, nossa parceira da TV Mais, aqui todo mundo assistindo. Ângela Dimo, o Eric Ferreira Silva, um grande corintiano, bagunceiro, um dos que mais zoam a torcida do São Paulo e do Palmeiras é o Dr. Eric aí, ó. O Vanso Martins mandando um abraço pro Valtão da Vanso. Estopinha aí, ó. Amigão nosso. Grande aí, ó. Carlos Ilídio Pinheiro, mandando um abraço. Haroldo André da Silva, galera assistindo a Fernando Olha lá, Vieira. Haroldo lá. Ó, pessoal dando audiência pra gente aqui, viu, Gurinha? Legal, como está fazendo o Flávio Pereira, que está dizendo o seguinte: ganhar dos Bambis está cada vez mais fácil. Sou doador de sangue. Ele é assim. Legal isso Bom, aí. nós estamos falando bastante dessa história do doador de sangue, Valtão. E como é que vai funcionar domingo, sábado e domingo? É todo sábado, né? A partir das 8 horas Todo da manhã. sábado? Todo sábado não. No Colsão funciona de segunda a sexta, né? Tá. E a Coçã nossa- fica ali Na Brigadeiro? Pedro Jacobucci, 425, São Mariano do Campo. Ah, você Tá. tá no ABC. Isso, no ABC, isso. No ABC, do lado ABC. do 1º de maio, do estádio Isso. 1º de maio. Isso. Entendeu? Então lá é todo dia. Todo dia, de segunda a sábado, das 8 às 13. Isso aí. Tá, Legal. e nesse final de semana? Final de semana, no próximo mês, nossa campanha do Sangue Corintiano ABC, entendeu? Das 8 às 13. Mas lá também. Lá também no Colsão. Perfeito. Para ser doador, acima de 18? Acima de 16 anos, acompanhado dos pais, né? Um representante de maior. E acima de 50 quilos, né? Legal. Eu estou acima dos 16, Você pode doar uns 5 quilos lá. não Gurinha. posso mais 5 porque eu tive litros. hepatite então. em 1984. Então, lembrando que tem algumas Infelizmente. doenças que Tem um proíbem limite de isso. idade? É uma das tristezas que eu tenho na vida é não poder 65. doar sangue mais, viu, Valtão? Ah, é? Então, Infelizmente, pessoal, não posso. vamos vestir a camisa da campanha aí, vamos doar sangue, pessoal. Inclusive, então, o Valtão estava dizendo aqui, viu, Carreiras, que vocês chegam a coletar quantas bolsas, Valtão? No Colsão atual, agora quando faz a campanha, são 150 bolsas no mínimo, só no dia da campanha. Só no dia. No dia. E na arena, 2.000 bolsas no mínimo. Quando que você faz a campanha da Arena? Todo final de ano. Todo final de Todo ano. final de ano faz com o Milton Oliveira, que é o organizador de São Paulo. Aí, né? aí arrecada coisa de 3 mil litros, é isso? Mais ou menos 3.000 bolsas. 3 mil bolsas. Mais ou É menos. 400 ml cada 400 bolsa, ml né? cada bolsa, certo? 3 Dá mil isso aí, bolsas, 3 mil 3 vezes bolsas. 4, 12. Cada uma bolsa se transforma em 4, né? Tiram plaqueta, tiram Quer dizer, ajuda aí hemogramas. por volta de 12 mil pessoas. Mais. Que bacana. Dá hein? mais. com Mais certeza. porque não é todo mundo que, às vezes, o 200 ml de sangue resolve. 400. Às vezes, É. não, estou dizendo. Não, tá. Às vezes o organismo necessita de 200, tem organismo que requisita Isso. 600, outros 800, outros só plaqueta, como ele disse. Isso, é. A plaqueta é para hemofílico, né? Serve pro câncer também, né? Pra
Para combater o câncer também. As plaquetas pedem muito, não? O Enfio era hemofílico, o Betinho, o irmão Betinho, dele. isso, verdade. Hemofílico é aquela doença, aquele problema que o ser humano tem, que ele não pode se cortar porque em se cortando não cicatriza. cicatriza, então isso. ele pode morrer por hemorragia. Com Por certeza. isso tem muito hemofílico que ao fazer as refeições não faz com garfo, Não, isso é verdade. faz com colher. Com colher, é. Para não se cortar, verdade. Gurian, o seguinte, o Jabur tá mandando aqui, ó, pra gente não zoar muito o São Paulo, porque a Silvia, a esposa dele, não deixa ele deixa entrar em mais casa. ele assistir o programa, porque ela é São Paulina. Ah, dona Silvia, tenha paciência. Me desculpe, mas não tem como não usar o São Paulo. O São Paulo já é uma piada pronta. Não tem como. Senti que a dona Silvia que... Ó, dona Silvia, eu acho que hoje não vai nem abrir o portão, viu? Eu acho que não vai nem abrir o portão. E a galera, Guri, o pessoal do grupo aqui, que tem o grupo do Futebol Mais Debate, gente, a turma tá bagunçando aqui, tá mandando o seguinte, ó, VAR, quer dizer o seguinte, Verdão ajudado regularmente. Nossa. Ó, os caras. E a galera tá zoando aqui, viu, meu? Os caras não param, viu? E os caras muito. Gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Neymar na seleção. Eu quero ver também O Neymar que a sentiu o posição tornozelo do... hoje, hein? Ah, então, já começou com alguma historinha. Daqui a pouco mas vamos pedir a opinião do Ismael. Aí é falta de foco. O Ismael. jogador, quando ele não está com a cabeça no serviço, o que acontece, Ismael? Ele machuca mais. Sim, com certeza. Ó, Contusões vêm naturalmente, né? a gente lembra, o Pensando- maior exemplo disso, Ismael, foi um jogador chamado Renato Augusto quando chegou ao Corinthians. Sim. Ele Nossa. tinha paura em se machucar. E ele acabava se machucando. Tanto é que logo ele teve aquela no rosto, lembra que ele ficou jogando Isso, de foi. máscara contra o Isso. Bahia? Sim. Aí o Corinthians fez um trabalho psicológico com ele, fez um tratamento Ele sofreu 2 lesões. Duas no rosto. lesões em cada e lado do resolveu rosto. o problema da vida dele, foi parar na seleção. Foi. Foi parar na Ali, seleção. ali é um exemplo, né? É um Sim, exemplo sim. de, Renato sabe? Augusto foi um exemplo. E mesmo. o Neymar, eu acho que tá... De recuperação, só contusões uma atrás da outra. Na tua época já Recuperou. tinha um psicólogo ajudando? Já, Ismael? Já tinha psicólogo no elenco? Flávio Gicovati. Na minha é Flávio O Gicovati. Flávio, né? Faleceu Sim, recentemente. a gente era muito novo, não entendia muito a cabeça dinâmica, e né? o que foi grande, o Flávio Gicovati, né? Depois, na época já era, mas ajudou bem que- muito. Se bem que psicologia Ajudou e muito, futebol quase que me corta o Garrincha da Copa de 62, né? É? Psicólogo, esqueci o nome dele agora, não era o professor Cavaleiro, não. Fez 3 bolinhas no círculo lá e pediu para o Garrincha interpretar. O Garrincha fez uma interpretação absurda, quase que é cortar. Então, A gente não- mas o Guarani utilizou psicologia com Carlos Alberto Silva em 78. O Vanderlei Luxemburgo gosta muito, a Regina Brandão ajudava muito, a Suzy Fleury ajudava muito. Isso. Quem mais, hein? Você conhece melhor que eu, porque eu fiquei, né, tinha recém subido dos juniores, o Flávio, o doutor Flávio Gicovati, foi no Corinthians, ele foi o primeiro ou já teve outros no Corinthians que eu fiquei sabendo? Acho que antes. Que eu tenho informação, o Gicovati foi o primeiro. É. Se eu estiver errado, enganado, por favor. Eu os acho que corintianos- ele veio Também junto acho. com a turma da democracia, né? Veio Isso. fazendo pacote, né? Fazia um Foi pouco o do Adilson pacote. Monteiro Alves que o trouxe, Em né? relação à inovação, né? Isso foi. E a gente também tinha uma garotada meio problemática. Nossa. Senhora. Eu estava entre esses garotos que estavam subindo, Casagrande, enfim, outros. Luiz Fernando. Luiz Luiz Fernando. Fernando já era mais O maneiro. Luiz Fernando sempre teve uma Como cabeça é que era o apelido do Luiz Fernando? João Babão. João Babão. Boca Grande. Bom, meia Boca cabeça. Sempre jogava de... Tá carequinha. Né? Mas hoje eu percebo que ele poderia ter utilizado da ajuda de uma pessoa igual o Flávio, né? Hoje, mas na época a gente tinha algumas restrições. A PUC de Campinas, em 78, ajudou muito o Guarani. Eu tô com a imagem. Então, quando você pensou, Ismael, e o me nome do- lembra daquele... Como chamava aquele ponta? Paulo Egídio, do Corinthians. Olha, gente. Dava trabalho no treino, não? Pra você marcar ele, não? Sim, o baixinho. Baixo, lembra disso aí, velho? Eu vi Putz, começar cara. no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí, de repente, ele e a namorada desapareceram e ele apareceu casado com a menina aqui no Ah, é. Corinthians. O Flávio. E era Dr. irmão de Flávio um outro Gicovati tentou jogador. ajudá-lo muito. Você lembra que ele era irmão de um outro jogador, o centroavante? Isso. Depois O foi para Nelson. Portugal, o Nelson. É. Paulo Egídio, um baita jogador. Só que era o seguinte, o Nelson fazia muitos gols e não tinha habilidade nenhuma, não, tinha pouca habilidade.
E o Paulo Egídio tinha muita habilidade. Muita habilidade. Muita habilidade. Mas essa época era uma época que, né, você falou, João Paulo, Zé Sérgio. Zé Sérgio era impressionante. Zé Sérgio jogava pela Primo do esquerda Rivelino. com a perna direita. É isso? O Zé Sérgio não era canhoto. Eu já peguei o Zé Sérgio com a contusão, já vindo de uma contusão atrás da outra. Então não apanhou peguei o muito. Zé Sérgio no auge, não. Apanhou entendeu? muito, ele, né? apanhou muito. Ele vinha muito, vinha de uma série de lesões. Primo do Rivelino. O Zé Sérgio? É. Tô lembrando, porque o Zé Sérgio foi pra seleção e o Éder também, né? Era Você deixa. sabe que uma vez a gente foi jogando na Vila Belmiro, já veterano, o Éder. Aí fomos jogar, o Éder viu o Edu, o Jonas. O Edu é mais velho. O Éder é contemporâneo teu, né? O Éder é mais velho, um pouquinho é mais que você. velho, mas é da mesma época. Aí o Éder falava Éder assim, tinha ô Edu, você tem que ser 29. estudado, Edu, você é um fenômeno. Fala pro Edu, você tem que ser estudado, cara, não é possível. O que ele corre, voltando ao Edu Jonas, falando de novo, o que ele corre é impressionante. O Éder tem bonitas casas lá em Capitólio. Capitólio, Ponto muito bonito. Capitólio. A Silvana dos Santos está dizendo o seguinte, ó, Ismael, quando foi o seu momento inesquecível no futebol? Pergunta legal. Foi a época que convivi com o Gurian, a época da democracia corintiana. Foi o melhor momento, a gente tinha uma equipe muito boa, sabe? Fomos bicampeões paulistas, 82, 83. Então, sabe, não foi tudo de bom e foi o que marcou no futebol, que eu trago para minha vida até hoje. Aquele Foi a época da democracia corintiana. Lembra o time, de 1 a 11? Vamos lá. Eu vou escalar o time que eu joguei, para poder lembrar. Leão, Ismael, Daniel Gonzalez, Mauro e Vladimir, Que massa. Paulinho, Zenon e Sócrates, Ataliba, Casagrande e Birubiru. Tá de Eita, tá. brincadeira, né? Então, Esse time só não foi campeão mais porque o Flamengo tinha um timaço. Que verdade, tínhamos Não, adversários. não, ali você tinha... Flamengo, que era Raul Plasma, Não, o Leandro. Santos mesmo nessa época meteu meia seleção. Eu não sou flamenguista não, mas guardei esse time na cabeça. Posso escalar? Tá Não? lá. Opa, alô, pode. isso que é o legal. Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Nossa. Andrade, Adil e Zico, Tita Nunes e Lico. Esse time, os 4 jogos que fizemos contra ele, não tem jeito de não marcar. Não, e o pior, o mais engraçado aí, cara, que o Nunes fazia gol. O Nunes é um grosso de bola, velho. Nunes, Mas- que aliás, Trombador, né? quando o Flamengo foi campeão do Só mundo que lá é- no Japão, na Taça Jeep, Isso. se o Corinthians foi campeão no torneio de verão, lá é a Taça É, Jeep. Jeep. Toyota. Ele Cup. ganhou o carro. Ganhou, O melhor jogador ganhou. do campo. Aí deu um puta Porque ele não queria bate-boca. devolver, ele não queria dividir, né? Não queria dividir, né? Não queria. E aquela época era muito dinheiro, né? É que você vê que coisa, a gente fala hoje, um carro, o cara, se bobear hoje dá até pro roupeiro lá. O cara pegando um carro dá pro roupeiro. Esse time, eu acho que tanto o torcedor do Flamengo, Ô, até o Ismael, torcedor do demais, Corinthians, demais, Ismael, não demais. você esquece. jogava ó, num time grande, campeão, com muitas estrelas. Transferindo para o tempo de hoje. Por exemplo, hoje qualquer jogador ganha 150 mil, 200 mil. Naquela época, daria quantos mil reais de salário para o jogador? Salário médio. É uma comparação proporcional? É. Por exemplo, um cara que ganha 200 mil hoje, era fácil ganhar 200 mil naquela época? O Sócrates renovou o maior salário do país na época. Eu acho que não ganhava 60 mil reais. No dinheiro Foi de o hoje. maior na época, assim, ganhava. Era capitão da seleção brasileira e era a maior estrela do futebol brasileiro. O que eu me lembro, comparando a minha renovação de contrato, eu acho que não chegava a 10 mil dólares que o Magrão ganhava. 10 mil dólares, vamos meter o dólar a 4, né? Fazer uma conta redonda, 40 mil reais. 40 mil reais. Não. E você sabe não, muito bem- mas você mete... Não, você não pode fazer comparação. Você pode meter aí esse valor hoje, uns 400 mil reais. Nós estamos falando de 40 anos, meu. Então, por isso que eu quis trazer, porque, Você o- vai, co- porque era razoável. como o Ismael faz conta porque é empresário, O dólar corrigiu demais de 40 eu anos. queria justamente dizer o seguinte, por exemplo, se hoje um cara ganha 200 mil, naquele tempo, e com muita facilidade, naquele tempo não era assim, né, Ismael? O Zenon me fala, até se ele, como ele é da TV também, pode me corrigir, quando ele foi para o Emirados, que ele foi para a Arábia Saudita, ele ganhava 8 mil dólares. Foi ganhando 8 mil dólares para lá. Então, mas se você for ver hoje, você vê 8 mil dólares naquela época, estamos falando de 40 anos. 8 mil dólares hoje, nós estamos falando de 32 mil reais, aproximadamente, hoje.
tá? 32 mil reais. Você pode botar isso daí hoje, uns 300 paus brincando. Você diz poder Mesmo de trazendo- compra? Sim, não é. Mesmo trazendo pro dólar? Não, mas, Gurian, explicar. Aqui no Futebol Mais Debate, em discussão em relação ao... É que eu costumo dizer o seguinte, cara. Muitos jornalistas de esportes, eles são jornalistas de futebol, não, você fica tesão de cair na redação. E tem jornalista que caiu, o cara caiu na economia, na política, os caras, some daqui que você é burro, cara. Então você vai parar em outro lugar. Foi parar no esporte. Eu estou falando isso por quê? Porque o cara não sabe fazer conta. Então, quando eu falei assim que até hoje a maior transação do futebol brasileiro é o Neymar, os caras caem matando na minha cabeça, você entendeu? O Neymar não, é o Denilson. Os caras caem matando. O Denilson, em 1998, saiu por 37 milhões de dólares. Eu contratei um economista, ele trouxe a valor presente isso, e foi dar um número muito maior do que a transação do Neymar na época, entendeu? Aí todo mundo, só que precisa fazer a atualização. Então você pega uma atualização dessa daí, cara, já era dinheiro já, entendeu ou não? Você fez cálculo com poder de compra. Você vai atualizando o dólar. Sim. Você vai atualizando o Poder dólar. de compra. O que o dólar comprava na época, que o dólar compra hoje. O poder de compra. Não, nesse aspecto não, valorização mesmo, atualizando, fazendo uma atualização de dinheiro, não poder de compra, eu não sei, aí poder de compra teríamos que usar alguns outros porque eu fiz parâmetros, uma vamos dizer um carro, vai. Por isso, o meu cálculo é sempre baseado em carro. Então, por exemplo, dá um exemplo. Porque quando eu renovei meu contrato, o melhor contrato meu em 85, foi o melhor contrato, eu comprei um Monza Zero. Que era o carro top da época. Mas foi o meu dinheiro todo, de luvas e que tinha no momento. Então, é o carro top. Mas o que é um carro top nacional hoje? Uns 200 pau. Não, vou comparar hoje com uma Evoque, sabe? Vai pegar uma Evoque, 200 mil reais. Isso aí. Entendeu? Então, eu faço Vezes essa 10, mais comparação. ou menos, entendeu? Não, vezes... Porque logo que eu parei, eu fui trabalhar com dinheiro. Então, porque a conta faço mais. simples que Mesmo com o poder de compra, chega a ser difícil de comparar. Conversando com o pessoal do meio. Eu converso muito com o Zenon, com o Eduardo, o pessoal da minha época. Então, fazendo comparação de poder de compra. É que a cultura... A coisa evoluiu para você faz a conta simples, 8 mil dólares naquela época, traz 8 mil dólares para hoje, o dólar está 4, 8 vezes 4, 32. Aí você coloca né? os juros, o dólar teve correção. Sim. Você vai aplicando, Sim. você coloca uma aplicação de 1% ao ano, algum tempo, o dólar teve época que ele subiu pra caramba, então você vai achar um valor alto de dólar. O que eu entendo também é o seguinte, que o futebol internacional tem outro nível, sempre teve. E o jogador pensa muito no nível internacional. Então, os salários são assim... Mas, Ismael, nessa época aí eu me lembro bem, cara, que acontecia muito. O cara, então tá bom, ele vai lá pra Itália ganhando 30 mil. Ganhava 10 mil dólares no Corinthians, vai pra Itália e ganha 30 mil. Pô, 3 vezes mais. Chegava na Itália, pagava 52% de imposto. Aí ia ver, falava assim... Puxa, era melhor ter ficado no Brasil. Eu tô ganhando menos. Aconteceu muito isso, cara. É muito diferente. Teve gente Tanto que hoje desistir de transação por causa disso. Hoje, foi aí que se passou a fazer, não é, Carreiras? O contrato é o seguinte, eu quero ganhar 30 mil líquido. Então, exatamente, começou essa história. E o primeiro jogador que se tem notícia que discutiu um contrato em ORTN, lembra? Obrigação Registrável do Tesouro Nacional, foi o Oscar Bernardi, que começou na Ponte Preta, jogou na Seleção Brasileira, passou pelo São Paulo. Ficou uma longa discussão em termos da renovação, porque ele queria renovar pela obrigação reajustável do Tesouro Nacional, que era um fator econômico, né? O URV. O URV não, o RTN. O RT, que foi antes da URV. Obrigação antes reajustável. ainda, eu lembro muito disso. Quem foi, Rugurian? O Oscar Bernardi. Oscar que hoje lá de Monte Sião tem um bonito... diferenciado. Sempre teve uma cabeça mais empresário. Então, o que acontecia? Isso aí era uma coisa que reajustava automaticamente. Então, por exemplo, num mês, 10 mil reais podia valer 10. Mas aí é o RTN que corrigia o dinheiro, que fazia... Então, Gurian, mas é por isso que muito jogador da Europa... Ele poderia ganhar 10 esse mês, 12 o mês que vem, 14 no outro, assim por diante. Então, mas você sabe que os times europeus ainda continuam tendo esse problema, porque vira e mexe, você tem jogador de nome aí tomando nabo com Neymar, a receita Cristiano local. Ronaldo, Não, mas os times Messi. de lá, tem jogador lá. Aí, porque... Existe essa... O cara tem que pagar o imposto, não é que o clube desconta, não dá. Que nem... Eu nunca me esqueço quando o Renato Augusto foi para a China,
O Renato Augusto foi para a China com valor líquido de salário que, se você for aplicar com o imposto, maior do que o do Neymar. Maior que o do Ricardo Goulart? Do Ricardo Goulart? Nossa, não. Então, nós vamos falar hoje um pouco dessa história do Ricardo Goulart aí, que é história, é a mesma história dos 3 times europeus que estavam certos, líquidos para contratar o Borja. Nós vamos falar dessa história. Uma lembrança de agregar em salário, direito de imagem, que não existia na nossa época. Às vezes vinha um joguinho transmitido, uma caixinha que era menor mas que o era bicho. pouco jogo também, E né? a publicidade, que veio muito forte para o futebol. Até obra de figurinha, jogador Não, ganha mas hoje. aí tem outra... Mas aí agregou até no salário. Mas aí o Corinthians, mais uma vez, foi marcante, que foi a Calunga. A Calunga, pioneira. Se você for analisar, a Calunga veio com uma marca que ela foi a prova do que a publicidade num time de futebol transforma a empresa. A Calunga era uma empresa de porte mediano, uma loja, até pequeno, e de repente, até pequeno, né? E de repente se transformou num patamar. O Corinthians, gente, que pouca gente sabe, o Corinthians sempre inovando. O Corinthians gera tendências. E uma das coisas mais maravilhosas da história do Corinthians, que pouca gente sabe, que outro dia, inclusive, quem me ligou foi a Cleide Luquezzi, tá? Que é prima do nosso querido Adilan, ou Aldinan. Adinan, que esteve aqui com a gente. Lembra do Aldinan? Jogou no Corinthians? Aldinan antigo? Daquele de Ribeirão Pires. Esteve aqui com a gente. E ela me lembrou o seguinte, que essa história de paulista para manifestação, tá, começou com o Corinthians. Tá? Em 1977, que é a história de fazer a comemoração, onde vai comemorar, foram para Paulista e começou ali as comemorações de, é a Paulista, aí virou a Paulista, hoje a Paulista é um símbolo nacional de manifestação só que política. Em 77 comemoraram uma semana. Foi a Paulista, essa foi tudo. Mas tem time que às vezes é campeão, dá o quê? Nem fecha a Paulista, né? Vai lá, uma faixinha, duas. Mas para fechar a Paulista é só Corinthians, né, Gurian? Ô, Gurian, peraí que eu tenho que mandar um abraço aqui para a dona Vanessa, para a esposa Vanessa, para a filha Ana, Beatriz, né, e para o mim, Tominho, vamos lá mandar para você. É o Glácio Wellington do Jardim Floral, em São Bernardo, e tá mandando aqui um Vai Corinthians. Legal, ó. Marcelo Passos Ribeiro, Vila Floresta, Santo André. Você sabe que na Vila Floresta, aqui tem muito São Paulino, viu? Sabia, na Vila Floresta? Tem sim. Aqui em Santo André tem muito São Paulino, porque é muito Bambi, né? Floresta lá e tal. Os caras, é isso. Muita gente aqui, Gurian. Olha. Aproveitando o ensejo, falando de coisa aí, vou dar uma pergunta pro Ismael. O Vicente Matheus era raposa velha, né? Inclusive, eu renovar com ele, tinha que 2, 3 para poder tirar o foco dele para falar, não, é todo para você e acabou? Era isso mesmo? Olha, essa pergunta é boa. O seu Vicente, eu não peguei o seu Vicente como presidente. Não, né? No time principal. Sei. Eu peguei o seu Vicente antes e depois eu peguei o Valdemar Pires e o Pasco. Quando eu estava voltando de empréstimo, eu cheguei a ter contato com o seu Vicente. Ele é histórico. Ele é histórico, Teve jogador que totalmente amigo, tinha outros que sofriam muito, mas é uma pessoa que valorizava muito o Corinthians. Após conquistar o título paulista de 88, o Jair Pereira, que nós falamos há pouco aqui, entrou e disse, presidente, preciso renovar, porque o meu avião está partindo para o Rio de Janeiro, preciso ir, coisa e tal, papapá. Pode ir então, meu filho, não precisa de pressa não, o Corinthians não precisa de você. Tchau, a partir de hoje não é mais técnico. Não foi campeão, seu Matheus, eu quero 200% de aumento. O Carreiras. E Braga Metal? Braga Metal? Braga Metal é o quê? Quando você está com um portão velho na sua casa. Sim. Chega com o carro lá, vai abrir o portão, aí põe o carro para dentro, aí de novo vem, fecha o portão, e os caras só pescando você lá. Mas se você vai na Braga Metal... pra bandido. Se for na Braga Metal, você em 12 segundos você está guardado dentro da sua casa. Então vamos ver o recadinho aí. Boa noite, Carreiras! Boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Braga Metal, uma empresa com 62 anos de tradição na fabricação de portões automáticos, pioneira no mercado do ABCD. E eles prepararam um brinde super especial para você que assiste o programa. Presta atenção. Fechadura elétrica em aço inox instalada no seu portão. Então você vem aqui, faz o orçamento, faz o seu portão automático com toda a qualidade aqui na Braga Metal e ganha essa fechadura se você falar que assistiu no Futebol Mais Debate. Braga Metal, qualidade tem nome e o nome é Braga Metal, anota aí.
Olha lá, legal. Então fica a dica aí, 12 segundinhos você está guardado dentro da sua casa, tá? Olha, ô Gurian, uma perguntinha aqui, eu vou passar essa pergunta pra gente pro Ismael. Faça. Olá pessoal, boa noite, realmente sou corintiana, Corinthians sempre inovando. Sou feliz por ser corintiana e sou esperançosa por natureza. E hoje estou com esperança de ganhar um kit torcedor ou um kit sangue corintiano. Olha lá, tá mandando, ela quer saber se o Pedrinho e o Matheus Vital vão fazer falta. Ismael, o que você acha? Vai fazer falta? Quem está perguntando é a Cida Pinheiro, do bairro Santa Maria, Santo André. Lembrando que já estão com a seleção brasileira sub-23, que vai disputar Toulon. Diferente do Rodrigo, que já está negociado, não precisa de vitrine, já Podemos já é dizer, Real Madrid, né? podemos dizer seleção showroom, né? Seleção showroom. Por que o Rodrigo não foi dispensado? Porque já está no Real Madrid. Não, porque já está negociado. Vendido, porque já está vendido. E o Antony, coitado, então, como foi ingênuo. Eu quero jogar a seleção brasileira, isso é importante para mim, o São Paulo. Acho que você tem razão, é importante. Né? O Antony, o São Paulo só quer botar você na vitrine, meu filho. Mas faça uma belíssima torneio de Toulon e seja feliz. Mas a pergunta é direcionada a vocês, mas o Pedrinho e o Matheus Vital, o Matheus Pet, vão fazer falta? Com certeza, acho que o elenco do Corinthians não é um elenco muito grande, são jogadores novos que são importantes para o Carille. Com certeza vai fazer falta sim. Mas mesmo com a chegada do Matheus Jesus, que já está lá. Deve jogar já a próxima parte do Brasileiro. Não, e ele está na Venezuela. O Matheus Jesus. Ele pode, Sul-Americano ele pode. Quem não pode é o Everaldo. O Everaldo não pode. Sul-Americana nem a Copa do Brasil. Isso. Não. Everaldo não. Ô, Gurian, bons jogadores sempre vai fazer falta. Mesmo contratando, são jogadores importantes no elenco, já estão sem ritmo, né? Nem treinaram direito, o Everaldo e o... chegando agora. Não... Gurian, depende, né? Depende. Tem jogador o Júnior Urso chegou, entrou, saiu jogando. Paulinho. Entendeu? Paulinho foi assim. Tem jogador que demora. E o Ramiro? Por que o Ramiro não tá virando, hein? Ele não tá na posição dele. Na hora que ele acertar a posição dele assim, você vai arrebentar, igual no Fluminense. Eu acho que ele vai acertar. Vai acertar. Essa parada vai ser muito boa. Ele é bom jogador. Eu acho que se o Gabriel voltar, eu acho que o Ramiro perde espaço. Será? Será não. O Gabriel é um grande jogador. E a gente ainda está esquecendo que tem o René ainda. René Júnior. O René Júnior está voltando também. Olha só o que o Corinthians tem aí. O Gabriel é primeiro volante, né? Então, primeiro o Ramiro, você tem o... Mas o Ramiro no Grêmio ele era primeiro volante. Mas não vai sobrar espaço, é isso que eu estou falando. A posição do Ramiro é primeiro volante. Por que o Luan jogou bola? O Luan jogava bola por causa do Ramiro. O gremista fala isso, cara. Verdade. O Ramiro saiu do Grêmio e o Luan parou de jogar bola. Quando o Corinthians contratou o Ramiro, eu via como aquele cara assim, tira do Grêmio, bota no Corinthians. Arrebenta. Não, é tirar e colocar e não... No fim, eu acho que o momento também é adaptação, né, Gurian? Ele tá jogador que demora mais. Tem. O maior exemplo que eu falo chama-se Rodriguinho. Ia falar esse nome. Levou 3 anos para jogar bola no Corinthians. Tem jogador veio, não foi bem, foi emprestado ao Grêmio. Tá? Não foi bem, o Grêmio devolveu, foi emprestado para a Arábia. Voltou, aí o Tite passou aquela conversa, aí o Rodriguinho começou a jogar bola e se tornou o grande Rodriguinho. Mas você vê, o Corinthians teve uma paciência fora do padrão. Eu acho que isso até vale para outros jogadores. Nem todo jogador chega e já tem uma adaptação total. Tem uns que demora mais, até encaixar a equipe, o Romarinho explodiu no Corinthians em La Bombonera diante do Boca. Lembra? Saiu do banco para fazer o gol lá contra o Boca? Isso. Romarinho. Estava lá. Romarinho. Você vê, Ismael, como que a vida não é futebol. O Romarinho, ele estava no São Bernardo, ele não classificava para o banco. Não ficava para o banco do São Bernardo. Era relacionado. É mole isso. Aí o que aconteceu foi, o São Bernardo devolveu, aí ele foi para o Bragantino, aí fez aquele campeonato, um campeonato bom pelo Bragantino, e trouxe o cara. Você vê, em 6 meses mudou a vida do cara completamente. Sabe que tem uma curiosidade que quase todos os jogadores que vêm do Bragantino para o Corinthians Funciona. O Paulinho. Paulinho. O Corinthians todos o Finazzi não funcionou. Mas o Paulinho... Discordo, Guriel. O senhor está totalmente equivocado. O senhor, neste momento, tocou no nome do centroavante de maior produção da história corintiana. O senhor sabia disso, seu Guriel? Não sabia. Vou aprender agora, né? O senhor sabia que o Finazzi, que a vida é um aprendizado por número diário. jogado, é o maior artilheiro da história... por minuto jogado, é o maior artilheiro da história corintiana?
É impressionante, cara. Ele jogou pouco no Corinthians, tá? Ele jogou pouco, mas pelos minutos dele, ele tem uma média de gol. Por isso que eu te falei, que o Índio, lateral direito, quem jogou mais, Ismael ou Índio? Puxa! Quem jogou mais, Valtão? Nossa, hein? Acho que foi o Índio que foi campeão mundial, né? Aí, Todo mundo. por isso que eu falei, ó. Na proporção títulos com o Marcelinho Carioca, ele é o maior ganhador de Maior títulos. ganhador de título, Pronto. verdade. Eduardo Montrezota, essa pergunta é legal. Ismael, o Leão era muito mala quando jogava no Corinthians? Aquela zebrinha dele, né? Aquela zebrinha dele, né? Olha, eu era amigo pessoal do Leão porque ele não se dava bem com os outros. Então eu sobrava para os garotos. Era companheiro de quarto até porque ninguém queria ficar com o Leão. Então ele é Eu mala, era né? companheiro de quarto do Leão. Hoje, até encontrei com ele no ano passado numa festa da democracia. Ele foi ao Parque São Jorge, na festa da democracia. Mas na época, o apelido, o Gurian sabe, o Belo era complicado. Belo. Mas e catava, hein? Só que tem Era um um detalhe, hein? goleiraço, O né? treino Não, sim. começava às Jogava 9 da muito. manhã. Os treinos Jogava muito. começavam Campeão às mundial, não preciso Sim, falar mais não, nada. era um O goleiraço. treino começava às 9 da manhã, ele treinava sozinho das 7 às 9, aí trocava de roupa, treinava com todo mundo das 9 às 11. Tô errado, Ismael? Tá certo. Acabava o treino e ele mandava o cara continuar chutando. Um baita goleiro. Fazia baita com que a gente chegasse mais cedo para ficar cruzando bola por aí. Que a gente era mais novo, ele falava, Ismael, vem amanhã às 8 horas que eu tô aqui para você ficar O cruzando Viola, bola. Eu aquela falava, vez "Hoje que eu ele não estava. vou O não, Viola, Ismael." quando desfilou nas 12 escolas de samba em São Paulo, lembra? Aí ele marcou uma representação para o Santos para quarta-feira de cinza, às 7 horas da manhã. Nossa. O Viola foi. Aí eles apararam o gramado do CT Rei Pelé, lá no Complexo Modesto Roma. Aí falou, agora vocês vão pegar esses sacos de grama e vão jogar tudo fora. O Leãozinho era complicado. Cara. O Leão diz a lenda que quando o Filpo Nunes era técnico, tinha um goleiro no Palmeiras chamado Chicão. O Chicão se machucou, entrou o Leão, aí ele ganha condição de titular. Aí os caras, naquela época, você podia ouvir o cara dentro do gramado, o treinador fumava no banco, né, Ismael? Vocês traziam laranja pra gente do vestiário, era uma maravilha, gente. Nós éramos felizes e não sabíamos. Aí o Filpo Nunes, senhor Filpo, qual é o time do Palmeiras? Chicão. Aí o Leão tava passando por ele, descia esse cara assim, lembra do antigo palestra até? Falou, como é que é? Ele falou, Leão. Queria ver se estava atento, menino. Leão que esteve aqui com a gente, Gurian. E nós aqui tínhamos uma trave no outro cenário. Era uma trave de aço mesmo, de tamanho oficial. Ele entrou no cenário e ficava, né? Só que não é oficial. Ele punha a mão, né? Ele punha a mão e a mão dele ficava distante ainda da trave um pouco, entendeu? Não? E ele, não, isso aqui não é oficial, isso aqui tá errado. 7h32 Passou o pra programa 2h44. inteiro enchendo o saco. Acabou o programa, tivemos que pegar treino e mostrar pra ele. Aí ele ficou, mas a minha mão, quando eu jogava, ela passava da trave. Aí eu falei, ô Leão, mas também os campos tinham aquelas, os caras botando terra, época que do subia, treinamento, o né? negócio subia lá no Não, céu. e a coluna vertebral, quando a gente é jovem, é assim, depois que eu passei... Cara, eu falei, aí ele ficou espantado, porque ele achou muito grande. Era a melhor, Ele se assustou, melhor cara. reposição de bola com a mão que se tem notícia no futebol mundial. Do Leão. Ele era um grande goleiro. Pô. sim. Com a mão ele Eu botava onde ele queria, a gente né? jogou junto um ano. Dava para aprender muita coisa. Era que era garoto, porque além de profissional, extremamente. Leão, tá aqui o contrato, assina aqui. Eu falava, um minutinho, vou levar. Talvez se vou ele- ler amanhã, eu É respondo. uma história certinho. interessante, mas talvez se ele tivesse ficado pro time de 95, aquele super time, como ele era um cara de personalidade, talvez ele tivesse dado uma outra linha, porque o que faltou para aquele time lá, faltava alguém chegar aí, porque era um monte de cacique lá, mas não tinha um cacique mor, né? Fala assim, ó, eu sou o dono disso daí, entendeu? Porque o Dunga era um caciquinho, estava começando, né? Era O novo. Serginho Chulapa é um cacique, mas o Serginho Chulapa não quer saber de nada, você entendeu ou não? E talvez o Leão ali, até mesmo porque o Leão com o De Leão tinha já, né? Com certeza. Uma história O time de rodada, 85 né, cara? ele Entendeu, resolvia não? mesmo. Aí veio o Carlos, o Carlos Bonzinho, moço do Carlos. baita O Ganso, goleiro, né? o Ganso. Baita goleiro, mas O Ganso era um goleiro excepcional. Talvez, se não for o melhor que eu joguei, que eu vi jogar, mas era muito calado. Perguntei Né? para A Serginho gente Chulapa. que era novo dava dura nele. Perguntei verdade. para o Serginho Chulapa, quando você vai fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? Aquela história, tô esperando que ele vai falar.
Preciso de mais uns 2, 3 jogos, deixa eu... Quando jogar no Rio Tietê? Aí veio o Casagrande como porta-voz da democracia. O grupo se reuniu, ninguém vai dar uma entrevista para você. Falei, Casagrande, o treino acaba às 11. Às 11 eu vou entrar para entrevistar vocês. Se ninguém vai falar, eu vou falar que essa democracia corintiana é uma mentira, que vocês estão me cerceando, que vocês estão querendo calar a minha boca e que aqui tem que fazer joguinho com vocês. Aí que eu vou treinar, escuta, quem você quer entrevistar? Quem não quiser falar, tá bom. Bom, Gurian, vamos dar um breakzinho aí, daqui a pouco a gente volta, vamos falar aí do grande clássico, né, Corinthians e São Paulo. Pezinho lá. Futebol Mais Debate está de volta. E um dos assuntos aqui, enquanto você curtiu o nosso break aí, era com relação à personalidade do jogador. Há um papo lá no Sul de que o Ramiro estaria interessado em retornar para o Grêmio. Isso é conversa de gremista. Vai dar certo no Corinthians, né, Ismael? Vocês estão achando assim Acredito, também? sim. Acredito no Ramiro. Acho que questão de tempo, porque é bom jogador. E aí nós lembramos de Marquinhos Capixaba e o Carreiras dizia, né, Carreiras, faltou tempo. Talvez se estivesse na mão do Carille... Ô, Gurian, eu acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de paciência com ele, né? Entendeu? E não teve. Aí emprestou, foi rápido, né? Passaram logo ele e aí foi embora. Ó, corrigindo o nome do juiz lá. O Paulo Roberto Alves Júnior. É isso aí, tem o Alves. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais, mas não sei também se ele estaria hoje num estágio melhor do que o... Quando você vem para o lugar de um cara que deu muito certo, é complicado. O Arana tinha arrebentado na lateral esquerda. É o caso do Denis para o gol do São Paulo, guardando as devidas proporções. Não estou colocando o Arana no mesmo nível de importância e qualidade do Ceni, tá? Mas toda vez que sai um jogador de grande qualidade, que deu muito certo na posição, não é isso, Carreiras? Vem um outro para substituir, é complicado. No caso do Denis, eu discordo. No caso do Denis, eu acho o seguinte, é o maior jogador da história do São Paulo, indiscutível, Rogério Ceni. Só que tem um detalhe, tá? Eu estou dizendo isso pela grandiosidade que ele representa para o São Paulo, pelo número de jogos, pelo que ele conquistou. Talvez tecnicamente, e aí a gente tem um monte de jogador para colocar nessa lista. Sim, Roberto Dias, não vou nem contar, mas assim, Rocha. só que a questão é, o Rogério, ele cerceou o direito do São Paulo, tá, de ter reservas que poderiam substituí-lo. O trabalho do Rogério teria sido muito mais bonito, a história dele no São Paulo, se ao sair tivesse ali uma leva de 3, 4 bons. Mas, Carreiras, nós vamos cair então no caso do Cássio e do Corinthians. Você vai deixar hoje. eu terminar, você vai entender a minha tese. Eu falava aqui neste programa a respeito do Denis, que era o reserva do Rogério Ceni como jogador. E aí começou o buchicho, o Rogério Ceni vai parar e vai treinar o São Paulo. E eu, na época, o Jorge Nicola estava aqui com a gente. Eu falei assim, Nicola, você quer apostar quanto comigo? Que se o Rogério Ceni virar técnico, ele não bota o Denis de titular do São Paulo? Bom, não deu outra. O Rogério Ceni assumiu o São Paulo, teve a tal daquela Copa lá nos Estados Unidos. Copa Mickey? O Denis jogou o Denis, jogou o Sidão, tal. Primeiro jogo oficial do Rogério Ceni, Campeonato Paulista. Sidão goleiro e daí para frente acabou a vida do Denis no São Paulo. Então você fala assim, pô, o cara... Aí você fala no caso do Walter. O Corinthians tem um baita de um segundo goleiro. O Corinthians tem um baita do segundo goleiro, que poderia ser titular do São Paulo facilmente, o Walter. Não foi porque estava machucado, né? Não, mas o Corinthians também paga um baita de um salário, Gurian. A diferença é essa daí, é que o Corinthians investe nisso. Agora, toda vez que, olha, pouca gente lembra, mas no último título do Corinthians, o Valtão lá tá só Cássio. Eu não sei se o Cássio teve que ir para a seleção, tá? Um jogo super importante, um pênalti com o Atlético Paranaense, se não me engano. Valtão jogou, o Corinthians ganhou de 1-0 e catou o pênalti. Foi. Ajudou no título diretamente. Sim. Mas esse é o tipo de... Sim. Mas quanto se investe eu nisso? Eu concordo com você, Carlos, mas o exemplo que eu quis dar é no sentido de quando você tem um bom jogador na posição
com Já alguma aconteceu isso várias regularidade, vezes já, né? o cara sai, o que vem substituir, ele tem que ter muita personalidade, encaixar o jogo dele, né? Isso daí a gente viu alguns, mas tem alguns exemplos também que dá o contrário, né? O cara vem e o outro até vem e vai até melhor. Mas em linhas gerais a gente vê isso. No caso do Corinthians, o Arana estava numa grande campanha, né? Exato. Aí você traz um cara na expectativa de fazer no mínimo o que o Arana estava fazendo, e você não dá o devido tempo. Tanto é que aí trouxe um outro meio que né? E o outro acabou dando certo. O Cleison? Não é o Cleison. Não, o Cleison não, o menino que veio lá do Atlético do Paraná. Como chamava, Valtão? Aquele lateral que ficou... Veio do Paraná. Fomos campeões e ele foi vendido, que veio do Paraná. Veio do Atlético do Paraná. Peraí, deixa eu lembrar. Sid Clay. Sid Clay. Quer voltar? Obrigado, Jabô. Quer voltar? Mas Clay. todo mundo quer voltar pro Corinthians. Agora quer voltar novamente pro mês Corinthians de de Clay. 30 dias, estádio bonito. Mas um bom jogador, viu? Um bom jogador. Que também ele tem um perfil, como é que a gente fala, de jogador. Você fala, meu, esse cara tem as pernas tudo esquisitas. O Sid Clay, mas jogava bola. Jogava muito, viu? Eu acho que toda vez que o clube perde um grande jogador para a posição, ele não tem uma preparação de substituto e a torcida, consequentemente, cobra muito. Mas, Ismael, isso é mundial. Por exemplo, o Barcelona perdeu o Iniesta, e aí? Então, mas aí você está falando de um caso, também você foi no Real extremo, Madrid, né, meu? É difícil. Por exemplo, o Corinthians, quando perdeu o Riverino... Nossa, gente, o que teve de substituto de Pelé no time do Santos? Vamos elencar? Difícil. Cláudio Adão, Ailton Lira, não sei quem, o Washington, todo mundo. Aparecia o Lira era branco, mas aparecia um escurinho. Verdade. Chega até bom jogador, mas a cobrança é muito grande. Não, quem era o cara? Ó, a gente vai usar um exemplo agora que infelizmente até se perdeu na carreira. Quem era o cara que a imprensa colocava como substituto do Pelé na seleção brasileira? Que ia falar assim, esse aqui. Paulo César Caju. O Caju era o cara. Paulo César Caju é o novo Pelé, Parari Parará. Foi para a França, Paris Saint-Germain, Princesa de Mônaco lá. Aí se perdeu Olympique totalmente. de Marseille. Olympique de Marseille. Desandou, né? Desandou totalmente. Aí ele vai para Marseille, se mistura com a máfia francesa. Aí vai, conhece começa. o Champagne, o Espumin e o pó. Aí, pronto. Teve uma passagem pelo Corinthians em 81. Eu era juniores na época, treinava contra ele. Lembra? Lembro. Em 81. Ficou 6 meses, né? Não, a torcida do quando Corinthians falou. Ele saiu do Corinthians e foi pro Grêmio, não foi? Para ser campeão do mundo. Isso. Para ser campeão do mundo, é uma coisa louca isso daí. O Corinthians foi uma passagem rápida, mas ele agitou aquele ambiente lá. Nossa. Né? E ele- Ó, posso falar? A personalidade dele ficou. Não, e a essa. torcida do Corinthians foi pra rua para arrecadar dinheiro para comprar. Lembra disso, Faltão? Lembro, Pô, é lembro sim, com verdade, certeza. é verdade, bem lembrado É. isso, Muriel. Nós temos história que o pessoal conta, porque eu treinava contra ele, era juniores. Aí, o ano que ele saiu, eu subi. Mas tinha história. Ele era bastante. marrento, né, cara? E Ele ele, era. Carioca, e ele né? conta hoje que ele é dono de uma personalidade. Ele fala desse problema dele bem. Aliás, Cara, dá eu palestra cheirei sobre um isso. apartamento, ele falou. Ele dá uma 3 palestra. milhões de dólares, cheirei. Você sabe o que é cheirar o padrão? Você sabe quantas carreirinhas dá para fazer? Nossa. É legal ele, porque hoje ele faz palestra contando isso Se daí. tivesse uma boa cadeira para sentar, refletir, Uma ótima cadeira, e a cadeira qualquer. Da onde que tem uma cadeira dessa aí? me conte. Na sofá e colchões. Olha lá, a cadeira. Eu Ismael. posso fazer uma pergunta? Dá uma olhada na cadeira. Ó. Presta atenção, Ismael. Essa cadeira, Ismael, olha lá, dá uma olhadinha, olha lá. Ó. Você que é um cara que tem muito dinheiro, bota uma cadeira lá. dessa Aí, ó. pra cá, Ismael. Essa daí é pra assistir um jogão aí, ó. Mais legal você tá lá e falar pra mamãe, ô Maria, traz cerveja. Maria, traz o amendoim. Gente, o só negócio fica... é o seguinte, de uns tempos para cá nós mudamos o nosso esquema. Nós jantávamos após o programa. Agora nós estamos jantando antes do programa, lá na Tríplice. Isso. E eu tenho um negócio comigo. O Joaquim Grava até já me explicou, a doutora Cristina e tal. Depois que eu faço aquela refeição, como você vê agora, me dá um soninho. Ele chega aqui, vê essa cadeira no estúdio, Cara, maravilhosa, ele mas quer dormir. Essa cadeira, eu não aguento 2 minutos, né? Agora, ó, o melhor de tudo, hein, ó. Começa em 12 parcelinhas de R$90, tá, pessoal? Aí você tem vários tipos, várias cores. É só passar numa loja da Sofá e Colchões e escolher a sua. A loja mais próxima do ABC, tá? Fica na Miguel Stefano,
tá? Stefano, tá? Aqui pertinho aqui. Que fala o Miguel Stefano? Então, mas é só que é Stefano, tá? Tá escrito lá na placa. coisa, É curioso isso daí, né? É que nem o caso daquela que tem no norte, na Zona Norte, lá todo mundo fala Rolando Garros. Ah, mas aí, coitado, mas aí é quem manda botar esses nomes, o pessoal não tem noção, né, cara? Mas volta a falar dessa cadeira lá do Servo. Não, ó, 12, show, 12 hein? parcelinhas de 90, dá para ter uma. A de couro, que é essa que a gente mostra, né? Essa é toda de couro, ela custa um pouco mais caro. Mas em tecido você compra uma dessa daí por 12 de 90, tá? Ó, toda elétrica. Nossa, uma eu tô coisa- me vendo ali, Carreiras, ó, do meu tamanzinho, cara, ó. Pra assistir Olha. o joguinho do Corinthians, isso aí é uma beleza, hein? Apita o árbitro, eu tô... Ah, não, tá louco, cara. Não. Tô danando já. Eu com o repente jogo nem do Corinthians eu não assistimos. durmo, não, né? Hã? Ô, Gurian, Oi. diz uma coisa pra mim, Gurian. O que o Isaías tá falando ali? O programa Gurian parece o da Atena lá. Ixi, olha que fala. Era. É o grande da Atena, meu. Contemporâneo, o cara da Atena é 2 anos mais velho que eu, quando fomos juntos pra Rádio Brasileira em Ribeirão Preto. Lembra, Zé? Ele falou assim, porra, até que enfim chegou o moleque pra eu dar ordem aqui, porque ele era sempre o caçula nas equipes dele. Ele falou isso aí explodia já. muito cedo, como um brilhante narrador, Grande cara muito da Atena. inteligente, É, grande ele falou isso figura. já na escrita dele, ele falou isso aí já. Aí, Ele quando comentou. eu cheguei na equipe, eu era 2 anos mais novo, quer dizer, pô, até que enfim apareceu um cara apareceu mais alguém novo pra do mim que poder eu. mandar, né? Tá Grandador. certo. Ô, Gurian, me fala uma coisa, Fala. Gurian. Vamos lá. Palmeiras, na verdade, foi Botafogo e Palmeiras. É, Aquele jogo louco que aconteceu de embora tudo. tivesse mais palmeirense na torcida do que É. porque Mas, aliás, você sabe que é uma coisa engraçada quando aconteceu o problema do Rony? A hora que anunciou lá o estádio, eu estava acompanhando lá, vendo o estádio, falei, pô, tem bastante gente, né? Aí quando deu 30 mil pessoas, 30 mil pagantes, eu falei assim, Você também porra, achou velho. isso na hora? Na hora, Gurian, eu falei assim, É. que esquisito, pô, 30 mil pagantes, pode ser que a câmera não tenha dado uma geral no estádio, então de repente tem alguma área do estádio bloqueada. Você pensou no portão 21. Ah, eu falei, meu, tem alguma coisa que tá faltando de mostrar que, né, tá... Ô, Gurian, Portão 21 era um que não tinha porteiro, não tinha bilheteiro e fazia uma fila enorme para entrar. Aqueles caras ali, a entrada pelo portão 21, o cara não que existe contabilizava. até hoje no Rio de Janeiro, tem O um portão portão 21. 21. Aí o que acontece? E de repente deu-se aquele problema, né? Que o cara, o Rony, jogador, fazendo. Agora, eu quero Foi um baita jogador, o Rony. aproveitar o espaço aqui para dizer o seguinte: foram vários times envolvidos, tá? Nessa história. Acontece que os times envolvidos eram os times que vendiam os mandos. Então, por exemplo, o Botafogo vendeu o mando. Não tem nada a ver. O Vasco vendeu o mando, o Ferroviário vendeu o mando. Aí, a merda do UOL. O UOL é a pior merda jornalística que existe, tá, pra gente. A pior merda jornalística que existe. Não tem nada pior do ponto de vista jornalístico do que o site UOL. Não existe. Aí ele coloca que o jogo do Corinthians, tá? É o Rony, tá? Jogo do Corinthians é o que está sendo investigado. Nada a ver. Mas então, Gurian, estes caras... Você postou isso, tanto Então, lógico que eu postei, justamente por quê? Porque é o seguinte, quer ganhar clique. Tem que parar com esse negócio. Eu achei muito legal a atitude do Corinthians. O Corinthians soltou uma nota repudiando isso, criticando o UOL. Eu acho até que o Corinthians tinha que processar o UOL, tá? Porque isso deu uma desvalorização de marca absurda. Quer dizer, o cara vai num jogo do Palmeiras, é preso no jogo do Palmeiras e o UOL coloca que o problema é com o Corinthians, que não tem nada a ver com a história. E você sabe que horas antes, Carreira, eu tinha visto um colega nosso elogiando demais o Rony. Parabéns. Sabe, Rony, grande empresário, vendeu o jogo com propriedade. Isso mostra que o jogador, quando tem mesmo que ter um objetivo, quando para. Por isso que eu te perguntei se você estava bem de vida, porque tem colegas da tua época hoje que, infelizmente, né, Carreiras? Eu não vou citar nomes aqui, eu tenho respeito, mas que vive de cachê de R$200 por final de semana. O Ismael mesmo, quando joga no Master lá, você não pega o cachê, né, Ismael? Você é chato para ajuda os você caras. falar isso. Mas eu vou falar porque eu sei que é assim. O Ismaelzinho deixa o dele Ajuda lá pros caras, tá certo, Isso mas é tem muito gente legal. que ajuda. Aí teve cara, pô, o Rony, tá vendo? Foi um baita jogador, não sei o que tem, papapá, mas hoje, parabéns, Rony, tá ajudando muito o clube, não sei o que, papapá. Menos de 24 horas depois... Gurian, já que a gente tá falando de Palmeiras, todo esse problema que teve com o VAR, aí o Carlos Elídio tá, Carreira, sua previsão furou, Palmeiras fechou com a Globo, e aí? Ô Carlos Elídio, você é louco ou você é burro?
A minha previsão furou. Ah, ele sabe. Eu falava aqui que o Palmeiras vai fechar com a Globo mais rápido do que ele pensa, meu irmão. Como é que eu tava... Que ele não ia aguentar o repuxo. Como você tá louco, cara? O Palmeiras meteu o rabinho entre as pernas, tá? Foi lá, apertou a Globo e a Globo simplesmente falou, bom, vamos deixar tomar uma canseira, mostrou pro Palmeiras que a coisa anda sem o Palmeiras, tá? Aí o Palmeiras sai repudiando que, nossa, o palmeirense, vocês só estão esquecendo de uma coisa. Tinha um contrato com a Turner, anunciando todos os jogos. E agora? A Turner não vai mais passar todos os jogos? Ninguém está falando Sábado disso? já não passou? Não, mas sábado na Turner não podia, porque ela não tem o Botafogo. O Botafogo. Então aí você tem esses detalhes. Só entendeu? quando ela tem os dois jogos. Só quando ela tem os dois, tá? Mas de qualquer maneira, ela tinha uma previsão de 7 jogos, agora caiu para 2 jogos para transmitir para São Paulo. Então é o seguinte, quer dizer, você se dá bem com um e o outro que você... Primeira coisa, o Palmeiras fechou, bateu no peito há 4 anos, nós estamos peitando a Globo, porque o futuro agora é esporte interativo. Eu falei aqui nesse programa, não estreia no esporte interativo. O esporte interativo quebrou. Não tem esporte interativo. Aí a Turner comprou o esporte interativo e veio passar jogo do Palmeiras na TNT, que eles ainda tentam... Que eles usam a bandeira esporte interativo, mas não existe o canal esporte interativo mais, tá? Então já começou daí a história. Aí tem um contrato lá, a Turner vai, aposta todas as suas fichas no Palmeiras, faz uma baita jogada, e o Palmeiras usou a Turner. O Palmeiras, que defende tanto a ética, usou a Turner de uma forma absurda. Vamos ver onde vai parar isso. Eu só falo o seguinte, a Turner, ela tem dinheiro para comprar umas 4 vezes a TV Globo e uns 50 Palmeiras, o grupo Turner. Então isso é bom ficar claro isso daí, entendeu? Não. Se for para brigar, vai dar um trabalho danado para o Palmeiras essa história. Agora, para o Palmeiras, saiu um bom negócio porque ele acabou pegando um pouco mais de dinheiro, tá? Só que 6 anos de contratos. Olha, quem assina 6 anos de contrato hoje, um período de 6 anos de contrato, eu posso te garantir que não fez um bom negócio, tá? As coisas mudam muito, tá? As coisas mudam demais em 6 anos. Os outros clubes fecham como, cara? O Corinthians, por exemplo, é o ano que vem, tá? E se o ano que vem o Corinthians chegar e falar para a Globo, agora eu quero 250 milhões. O São Paulo, que foi o único time, teoricamente, que o Palmeiras superou, tá? Chegar e falar para a Globo, agora eu quero 200 milhões. E agora, o que vai acontecer? Vai pagar os 200 milhões. E o Palmeiras? E o Palmeiras vai ficar com aquele número. Então, é o seguinte, foi uma briga eu não desnecessária. Conheço o contrato, você tem entendeu? mais detalhes? O Palmeiras tem razão, isso é óbvio, né? Cada um, você tem o direito de querer brigar pela maior cota. Só que entenda, da forma como foi feita, totalmente desordenada. O Palmeiras não provou que dá audiência. A Globo mostrou para ele que isso não faz falta, tá? Essa audiência. O Palmeiras pleiteou coisa, ele queria ganhar no pay-per-view igual o Corinthians. Ele não vai ganhar no pay-per-view igual ao Corinthians. Tá? Aliás, está bem longe disso. Tá? Como grana para o Palmeiras, a pressão, eu não sei o quanto valeu. Porque ele também sofreu uma pressão do outro lado do patrocinadora dele. Porque se você vem falar para mim que eu sou um cara especialista em marketing, que a Crefisa bota um dinheiro que a gente também não sabe oficialmente quanto é do Palmeiras, porque era um número, mas envolvia a compra de jogadores. Aí você não sabe como é que fica, se é compra de jogadores ou se é dinheiro de marketing. Então, precisa esclarecer um pouco isso. Aí ela põe esse dinheirão, que a gente sabe que de qualquer maneira é um dinheirão, esperando que o jogo vai passar na Globo. E aí o jogo não passa na Globo, e você vem e fala para mim que o patrocinador vai ficar quietinho e pagar o mesmo dinheiro? Não existe isso, Guri, entendeu? Então, essa é a questão. Agora, então, Carlos Lídio, só para te falar, mando um forte abraço para você, tá? Mas a minha previsão... Não, minha previsão deu certo. Eu falava porque é o seguinte, o Palmeiras, lá atrás, falou assim, ó, tchau, Globo. O Palmeiras ficava xingando a dona TV Globo no estádio. O Marco Alves já entendeu. Aí como é que ficava xingando, tá? Como é que ficava xingando? Ó, vou retificar, Carlos Ilídio, não, desculpa, não foi você, tá? Foi Marcos Alves, a produção que colocou aqui errado. Eu vou, produção, vamos ser profissional, por favor, isso não se faz. Vamos ser profissional, isso não se faz. Vocês colocaram o nome de uma pessoa na pergunta e agora colocaram outra. Vocês estão de brincadeira comigo, é isso não?
Puta palhaçada de vocês. Eu odeio esse tipo de situação. Tá? Só para te falar. Então, retificando aí, desculpa, Carlos Ilídio, tá? Mas olha, essa situação não pode. O Palmeiras levou uma vantagem, legal. Só que agora, 6 anos de contrato. Guri, eu vou te dar um exemplo. Daqui 2 anos, que descobre que o site do Corinthians. O Corinthians vai chegar assim: o jogo agora é pelo site. 30 pau por jogo. Aí entra lá, 300 mil corintianos por jogo. Quanto dá por jogo, Gurian? 9 milhões. 9 milhões. 3 vezes 3, 9. Certo? 9 milhões. O Corinthians chega global. Eu quero fazer diferente agora, não vou mais pro pay-per-view e tal. 9 milhões, entendeu? Não. Olha, 9 milhões, a gente tem aqui 40 jogos de mandante. 4 vezes 9, quanto é? 45, né? 4? 360 milhões. E aí? E aí o Palmeiras vai querer falar o quê? Tá lá amarrado com o contrato. E aí? De 6 anos. Então, assim, a história, o Palmeiras conta uma história para sua torcida que a gente... Ismael, vamos lá, quero sua análise como um ex-jogador de futebol. De repente, o Palmeiras vende para sua torcida que está trazendo Ricardo Goulart, o maior jogador do futebol chinês. É o maior com salário que até então venderam, que era quanto? Porque eles falaram que o Ricardo Goulart ganhava? 1 milhão, sendo que o... Não. Palmeiras pagava 20% do salário. 600 mil reais. Isso. Porque a dúvida era, porra, o cara vai chegar a ganhar mais do que o Dudu, vai prejudicar o grupo. Aquela coisa, como é que o cara ganha 3 milhões? Agora, eu pergunto para o Ismael, você acha que o chinês é trouxa? Ele tem um cara de 3 milhões por mês. Falaram em 600. Aí ele manda ele manda o melhor jogador dele para o Brasil, certo? Pagando 80% do salário? Faz sentido isso, não? Não. Financeiramente... Você entendeu ou não? Não pode existir, né? Aí, detalhe. Aí o cara vem, joga até que legal, o cara... Mas assim, só que assim, jogou pouco, porque bichado, certo? Machucado. Mais ou menos. Bom, vamos lá. Agora, aparece o seguinte, o cara tem daqui 2 meses para se recuperar, aí aparece esse time de volta, fazendo uma negociação gênia pro Palmeiras. Nossa, pro Palmeiras, o palmeirense está falando assim, foi um puta bom negócio. Pera aí, palmeirense, vocês são burros ou são loucos? Qual é a... Eu não consigo compreender, porque primeiro, legal, Ricardo Goulart, agora vai esse timão, certo? Agora, puta, legal, o cara foi embora e vamos pegar 14 milhões. Meu, o que faz sentido pro palmeirense, então? Agora, 14 milhões é a multa, sabe de qual, Gurian? Parece que é de 7 meses de salário. Ué. Hã? Ué. Salário do Palmeiras ou da China? Tá claro qual que era o salário do cara, então? Quanto ele ganhava? Quase 2 milhões por mês. Certo? Diz que ele voltou para a China para ganhar 3. Então, mas ele voltou para a China. Ele ganhava 3 na China. Essa é outra história. Ele voltou para a China para ganhar o mesmo salário. Na verdade, ele ganhava 2 aqui. O contrato. Ele estava ganhando 2 aqui, 2 aqui. E aí se fala que ele, para ganhar a cidadania chinesa, precisa estar atuando na China e completar 5 anos de trabalho no país. Então, Gurian, mas me explica. Como é que aí eu faço o que com a cidadania chinesa? Não, mas você comemora que o cara é um baita jogador, trouxemos um puta jogador que vai resolver nosso problema para ganhar a Libertadores. Quando o cara vai embora, você comemora que ganhou uma grana. Cara, eu não consigo entender isso aí. Essa lógica palmeirense é que não entra na minha cabeça, Gurian. Nem na minha. Não me pergunte não, que eu não entendo. Não. Você consegue entender isso, Ismael? Eu preciso até de tempo para pensar. Vem cá, vamos lá, tecnicamente. Confesso. Ele vai fazer falta pro time ou não vai? Primeiro vou falar da matemática. Isso. Matemática não encaixa em nenhuma empresa. Agora vou falar do jogador. Ele é um grande jogador. Não foi tão bem no Palmeiras como se esperava, mas é um grande jogador. Até porque vinha de uma lesão e sofreu outra em seguida. E o Palmeiras, aliás, determina o seguinte, a partir de hoje não dá mais prazo de recuperação do jogador. Ou seja, já está demonstrando incompetência de cara, né? Vamos lá, qualquer técnico, qualquer médico determina, ó, você volta em tanto tempo. Palmeiras não dá. Ou aplica a lei de JG, né? Carreira. O JG falava assim, não, daqui 6 meses o Ismael volta. Mas não é muito tempo. Não, é para voltar em 2 meses. Só que se ele não voltar em 2 meses, eu tenho mais 4 para ele voltar. Porque eu falo em 6, ele volta em 2, eu vou falar que eu sou o homem da medicina. Não. O JG não falava assim ou não?
Mas fala, você tá falando? Eu saí do meio do futebol, que não consigo voltar, porque eu nunca consegui entender essa matemática dos dirigentes, que passa para a imprensa e para a torcida. É uma matemática... Então, você compreendeu? Então é o seguinte, Impossível. ele ganhava 600 mil no Palmeiras, que era o que foi divulgado por um monte, não foi um só, um monte de jornalista, tá? Colocado. Os quais não nos incluímos. Isso. Aí, o cara, eu falava assim, mas eu não consigo entender, a China, alguma coisa tá errada nessa história. Porque é o melhor jogador da China, ganha lá um baita do salário, e o chinês vai mandar ele para cá pagando 20%, 80% do salário. O chinês está pagando, ó, vai lá pro Brasil curtir férias, vou te pagar 80% do salário. Agora, Vai ser campeão lá. o palmeirense fica feliz. No time viu? que tem a folha mais cara do país. Aí o palmeirense fica feliz do cara ir embora, que ele vai meter 14 milhões, que vai pagar o salário dele até o final do ano. Então, quer dizer, o salário do cara era quase 2 milhões por mês. Tá claro, porque o Palmeiras deu uma tirada de pé. Você acha mesmo que jogador Lucas Lima, Dudu, tal, vai vir o cara lá que quase não joga, ganhando mais do que o dobro dele. Por mais legal, bacana e companheiro que seja. Então o torcedor palmeirense, o Palmeiras tem um bom time, né? Um bom time, na minha opinião, tem um bom time. Um bom elenco. Melhor o elenco, né? Eu discordo disso. Como é que é melhor elenco e não tem ninguém na seleção, Ismael? Me esclarece essa conta. Então, Carreira ele tem vários bons jogadores que Isso. não atingem a qualidade de seleção. Sim. Mas são muitos bons jogadores reunidos. Então bota um time em campo sem o Dudu e sem o Felipe Melo e me dá 3 partidas para disputar 9 pontos e depois você me fala quantos pontos eles vão conseguir. Aí você me fala se é esse daí elenco que você está falando. Dudu e Felipe Melo, só esses dois. O Palmeiras, os que contratou, E agora sem Ricardo o Goulart. elenco bem nivelado. Eu vejo o Palmeiras bem Eu vou pedir bem para a nivelado. produção ver se ela pode ajudar e A média... quem que tem nome, se a gente tem algum nome em vista aí para substituir o Ricardo Goulart. Para a gente falar para o torcedor do Palmeiras, né? Por exemplo, porque teoricamente vai entrar um dinheiro. Agora, e o que eu acho engraçado é isso, o Palmeiras não precisa de dinheiro, certo? Mas aí a torcida comemora que vai entrar 14 milhões e perde o baita do jogador que estava no grupo da Libertadores. Cara, então, eu acho que o palmeirense entenda, são passadas informações que eles querem que a torcida veja daquele jeito. Conflitantes. Não é conflitante. Eu falo aqui. O tal do Borja é vendido para 3 times da Europa. E o Borja está no Palmeiras até hoje e agora tem um mico. É um mico. A história do mico, né? O Palmeiras tem um bode no meio da sala. Esse bode chama Borges. Né? Como é que ele vai se livrar do bode, entendeu? Não. A torcida define Keno como substituto. Quer dizer, a torcida define o Keno. Agora precisa trabalhar para tentar trazer o Keno. Agora, eu vou te falar, o Keno é um bom jogador, mas para um Ricardo Goulart, desculpa, hein? Ricardo Goulart é um jogador de um tremendo posicionamento. Aquele jogador, cara que olha Refinado. Refinado. Você achou o termo, Gurian? É um jogador refinado. Agora, Gurian, de qualquer maneira, eu coloquei aquele link aqui que o Botafogo, para mim, é um dos times que vai para o rebaixamento. Foi, eu coloco isso. Tá? Eu dizia que na mão do Barroca eu não acreditava nem, até porque ele tinha feito um bom começo. Mas você viu que já está começando, eu digo o seguinte, está sem tração. É o que eu acho que o Corinthians, nesse momento do campeonato, atingiu um estágio de tração forte. O Botafogo está perdendo essa tração. E o Corinthians, eu estou entendendo a jogada Carille. Difícil. O que o Carille está fazendo é mais ou menos o que fez o Cassius Clay naquela luta que ele apanha para cansar o adversário, para depois... Estratégia, Guri, Exato, estratégia. isso que eu estou dizendo. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma parada de um mês. Essa parada de um mês, você acerta o seu time, você vai consertar o jogador. Porque aí, quando o campeonato recomeçar, não vai ter mais a quantidade de jogos de agora e será concentração em uma única competição praticamente. Não, vai ser outra história. Não, tem 3, Guri. 3. 3. Voltando, tem 3. Passando pelo Deportivo Lara, Sim. Você tem Copa do Brasil. Mas no caso do Corinthians. Quer dizer, Copa do Brasil depende de terça-feira. O caso eu estou confiante. Por exemplo, o São Paulo, ele pode ficar fora de mais uma competição amanhã se perder do Bahia. Meu ou Deus, se empatar com o Bahia. Brincadeira, São Paulo. E aí vai ficar só em uma competição. Então, o que eu quero dizer com relação ao caso do Carille? O Carille apanhou, porque quando começar na volta, aí já sabe, agora não para mais, não tem mais janela, é campeonato até o fim. Então, o Sampaoli,
O São Paulo, quando ele chegou, eles fizeram aquilo que a gente faz no futebol, o Ismael. Você começa a lapidar o cara fisicamente para chegar no ápice físico dele no término da competição, correto? O São Paulo fez o contrário com a equipe dele. Ele botou o máximo de condição física para o elenco do Santos numa explosão de competição. Então, o Santos atingiu um auge físico que fez a diferença técnica e, por isso, aquele encantamento todo. Isso. Agora, que se passar daí quase 30, 35 Mas a equipe jogos, do Santos é nova, Gurian. A equipe do Santos é nova. o que acontece? Esse preparo físico não vai sustentar até o final. não vai. O Santos vai apresentar um decréscimo agora. Mas então, E outra, não São tem Paulo é pior ainda. São Paulo não tem centroavante no futebol do mundo. Você quer dois? Não. É difícil, Ele quer dois, ele não quer um, ele quer dois, Carreiras. Gurian, isso aí você acha, Gurian, você acha. Isso aí, Então tá, me diga, por favor, um. Só uma perguntinha, se você tivesse que apostar no Gustavo, você apostaria? Fala assim, contratação do Gustavo, vou trazer o Gustavo antes dele ir pro Fortaleza. Não. Então pronto, é isso que eu tô falando, então tem que apostar. Vai lá e eu quero um jogador, vamos lá, eu quero um jogador alto, tá? Para fazer uma jogada de escoramento ou de cabeça ou de peito, de ajeitar, certo? De fazer uma preparação de pivô. Eu quero esse jogador com essa característica, só que tem que ser um cara grande. Maluco, você vai achar no interior de São Paulo, você acha os 10, Gurian. Desculpa. Mas ele é um treinador internacional. Ele vai querer um jogador do nível dele. Então... Como ele é um treinador Dois. Quer dois. Mas então ele faz cagada resta saber o internacional. seguinte, esse jogador existe. Quero ver se o Santos vai ter dinheiro para contratá-lo. Mas né? não é não, que nem agora, olha lá, agora tá negociando com o Aguirre. O Aguirre não, como chama o jogador do Flamengo? O centroavante lá, o Uribe. Então pode ser que agora venha um jogador, né? Ele quer tudo dois, gringo. Carreiras, ele quer dois. Hã? Ele quer dois, não quer um, ele quer dois. Bom, vamos falar um pouquinho desse assunto depois do comercial, que agora é hora de faturar um pouquinho. Futebol Mais Debate está de volta e nós falamos que Jorge Sampaoli, ele quer dois centroavantes. Aí o Carreiro falou, não, mas arruma. Você vai aqui, vai ali, você acha. Aí com muita volta, vai aqui e tal, Gustavo, que já tinha vestido uma camisa importante como era do Corinthians, que tinha passado nas mãos do Hélio dos Anjos, que trabalhou muito com o Rogério Ceni, que explodia no Fortaleza. Então não é assim fácil, Carreiras. Você vai ali, estala o dedo, traz um, dois. Ele quer dois. Vou mandar... E o Ismael lembrava que ele, como sendo treinador internacional, que é craque pesado. Aí você dizia um negócio que eu não posso reproduzir no ar aqui. Ô, Gurinho, aqui, eu mandei um abraço para dois palmeirenses aqui, ó. É o Samir Caran e o Malau, que ele é primo do Jabur, né? São palmeirenses, é isso, Jabur? O Samir é São Paulino, Malau corintiano. Olha eu sacaneando os caras aqui já, hein, Gurinho? Sacaneando os caras. Então, forte abraço aí de toda a equipe aqui do Futebol Mais Debate. E aqui, o São Paulo, hein, Carreiras? O que passa com o São Paulo? Ô, Gurinho. Aí, Roland Garros com a namorada nova. Enquanto o Leco, que não entende nada de futebol. Para mim o Lugano, que é o dirigente internacional, né? Que não vai no treino. É assim, o dirigente, o cara ganha. Por exemplo, você já ouviu falar do salário do Alessandro no Corinthians? Não. Tá, então você não ouviu falar. O salário do Alessandro... Não está mais. O salário do Alessandro no Corinthians sempre foi um salário dentro da normalidade de um dirigente da área gerencial, certo? Que é um cara que, tem que entender, ele não vai mais para dentro do campo. Ele não está mais exposto à mídia, nada disso. Então, isso é o Corinthians, tá? Isso é o Corinthians. Aí você traz o Lugano com um baita de um salário e você acha mesmo que o jogador lá não percebe esse tipo de situação? E o Raí? Eu não sei, eu não tenho informação do Raí, você entendeu não? Do Lugano você tem informação? Não, tem informação em relação ao Lugano. Agora, a questão aí é assim, você percebe uma série, essa é uma das razões, tá? Aí você percebe que o cara vai lá, tá lá, beleza, ele faz golaço, não, ele vai lá e traz o tal do Hernanes, que a torcida adora. De fato... Profeta. O Profeta, quando entra em campo, ele é diferenciado. Só que não dá para você depender de um jogador com poucos minutos. Escuta, o Hernanes, nós estamos já em maio. Nós estamos em maio.
Nós estamos em junho, amigo. Hã? Não, estamos em Gurião, junho. hoje ainda é maio. Hoje Sim, ainda... mas Então, mais 48 horas então, é olha que junho. situação, quase o sexto mês. E aí, então o Hernanes vai, tipo assim, fala assim, olha, quando que o Hernanes emendou? Quando? 4 jogos de titular com o São Paulo assim seguido, Gurião? Me fala isso. Aí você fala, aí você tem um Nenê do banco que é um jogador extremamente campeão. O Nenê é um jogador com, ganhou coisa pra cacete na carreira e tem uma personalidade daquelas também, você entendeu? Então, você começa a somar as coisas, a molecada nesse meio, tá? Ela tá sambando. Aí vai chegar o Cuca. Pô, o Igor Gomes já assumiu, já assumiu. Uma coisa que já aconteceu com o São Paulo e já mudou tudo, fez uma mudança no São Paulo. O São Paulo está bem colocado na tabela? Tá. Só que é o seguinte... Quarto, com 11 pontos. Só que você pega, por exemplo, um Bahia, a fraqueza perder para um Bahia em casa, Gurião. Isso daí é uma fraqueza, um mata-mata. De novo, o São Paulo, o título da Copa do Brasil, que é tão sonhado pelo São Paulino. E pode ficar fora de 3 competições em um semestre. Que ele ficou fora da Libertadores, que ele foi eliminado. Isso. Ele perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians e pode ser eliminado amanhã pelo Bahia. Pode, o torcedor de São Paulo dizendo, pode. Então, mas olha... 310 mil por mês o Raí informa. Eu não gosto de falar de valores, eu já te falei lógico, em relações... lógico. Mas assim, só que, Gurião, não é o cara do campo, Gurião, me desculpa, não é o cara do campo, meu Deus do céu, é o cara que está lá dentro do campo fazendo, não dá, Gurião. Não faz o menor sentido esse tipo de situação. Então, o São Paulo está desorganizado lá em cima e está refletindo na linha de produção. E isso vai longe, vai longe. Eu falei aqui que o São Paulo poderia ter um bom campeonato, tá? Isso se ele segurasse as revelações. E eu tenho certeza que o São Paulo, ainda mais agora mandando jogador para essa... Vai vender jogador aí. Ah, vai. E a situação pode ficar pior ainda. Fazer caixa, né? Não, mas aí, só fazer caixa, desde que o Leco entrou, ele entrou com o discurso de que pôr o São Paulo em ordem de caixa. Legal. Cara, quanto jogador já não foi vendido? Quanto caixa o São Paulo precisa ir para... E quanto que ele gastou? Não, então, mas aí com o Hernanes, com o Pablo. Agora, o torcedor São Paulino não engole a história do Militão, Gurião. A história do Militão não dá para engolir, não é? Na verdade, você tem um jogador e você coloca esse jogador no Porto, vende ele para o Porto por um valor. Aí, 7 meses depois, esse jogador é vendido por 4 vezes mais esse valor. Espera aí. Então, o que você diz quando você fala isso, Carreiras? Que o São Paulo é que deveria ter feito a transação final agora? O que eu quero te dizer é o seguinte... Ou a transação pós-Porto? Ô, Gurião, vamos lá. Você acha mesmo que o Real Madrid ia fazer uma avaliação de só 7 meses no Militão? Acho. Hã? Acho. Mas você tá louco, Gurião. Você tá doido, biruta. Não, aonde? Ué. Feeling. Hã? Feeling. Fez 7 meses? Ah, não, 7 meses esse cara vale esse dinheiro. Ué, foi o tempo de observação do Corinthians em cima do Gustavo. Não, o Gustavo... Quanto vale o Gustavo, Gurião? É o mesmo tempo de observação. Não, tá aí. Cadê a venda do Gustavo? Mas cadê a venda do Gustavo? Mas não vendemos ainda, né? Então, a questão que eu falo é essa. Olha, você vê a diferença. Eu vou falar para você. Falando sério agora. O Militão, você acha que o Militão joga mais bola, tá? Joga mais bola do que o Felipe, que estava lá no Porto também? Aí você vai falar, pô, o Felipe é um pouquinho mais... Felipe é um baita do zagueiro, né? É outro jogador também que o Corinthians teve paciência. Veio do Bragantino. Torcida, esse foi uma volta por cima também. Não teve um momento bom, o Corinthians emprestou, voltou e virou um grande zagueiro. Para mim, um dos zagueiros mais rápidos que tem no futebol, o Felipe. Foi vendido por 90 milhões. Aí o Felipe, aí você tem o Thiago Militão a comprar por 200 e tantos milhões. Em 7 meses de diferença, assim. Só que mágica que ele fez. O Felipe está lá há quantos anos já? 2 anos lá. 2 anos já. A torcida está até criticando um pouco, porque o Roberto de Andrade... Gente, você vender jogador, percentual de jogador, tudo depende do teu caixa. Se teu caixa está apertado ou não, você tem que fazer a negociação. É difícil você falar assim, pô, não, mas olha, no futuro pode valer mais. Mas, não dá para você falar lá para o cara do banco, olha... No futuro, você espera o cara do banco
banco é o seguinte, é 1 e 2, meu louco. Não tem o intangível para banco. A torcida tem que entender um pouco esse tipo de Caso situação. Lulinha, né? Hã? Caso Lulinha. Caso do Lulinha. Lulinha é um exemplo disso, cara. Entendeu? Não ficou naquela. Por isso que eu falo, Pedrinho... Até hoje, o maior artilheiro das categorias de base da seleção brasileira. Torcida do Corinthians inflamada. Menino era para ser a salvação. O Wagner Ribeiro dizendo que tinha proposta de não sei onde. O Santos falou, Gurinha, o que eu ia fazer? Tinha que reformar o contrato dele. Então, Gurinha, você... Diferente do Emerson Leão, lembra do Leão no Santos? É. Chegou o pai daquele menino que... O Jean Cheira. Quem? É, o Jean Cheira. Não, aquele outro que tem o Luiz lá, como é que ele chama? Que tinha assessor de imprensa, segurança, motorista, personal. Que é o antes do Neymar, não é isso? É. O Jean Cheira, que é aquele lá que é a grande revelação. Hoje tá rodando aí que não foi pra Itália. É um outro antes desse. Não. É, apareceu bem na Copa São, já vou lembrar o nome dele. Tá em São Paulo? É. Aí chegou o pai dele e falou, é o seguinte, Leão, tem que botar meu filho para jogar porque eu tenho uma proposta de não sei quanto, de não sei que time da Europa. Falou, tá bem, seu filho não vai jogar, não vai ficar no banco, pode negociar. Pode ir embora. Cadê? É. Mas então, você vê que situação. Olha só, o Lulinha veio arrebentando, é uma história engraçada, veio arrebentando. Chegou na hora do vamos ver, não aconteceu. Você sabe, eu estava vendo a matéria, aliás, muito bacana a matéria que o Globo Esporte fez sobre o Júnior Urso, né? Porque o irmão dele foi um jogador relativamente bem sucedido, né? E o Júnior Urso, cara, até os 17 anos estava jogando na rua, pelada de calçada. Aí Edson. Então, onde ele veio? Quem era o irmão dele? O Júnior Urso, ai rapaz, fala um nome, até jogou no O exterior. caso do Liedson, que era empacotador no supermercado. Então, mas no caso do Júnior Urso, aí O ele... empresário era o Magu. Então, Você lembra do Magu? ele veio pro Santo André, o Júnior O Urso. empresário era o Magu Você lembra do Magu, Carreira? Magu, lembro. Era empresário do Liedson. Hã? Era empresário do Liedson. Ele que trouxe o Liedson. Ah, é? O Magu não foi aquele lá que o Carlos Alberto Torres falou naquele timão lá que perguntava... Não, esse era o Aquele era Edmundo. Bigu, né? Que ele falou assim, não, é o Bigu Ah, não, mais Bigu 10. mais 10. O Bigu. Olha, salvo engano, o Bigu, se não me engano, mora em Mauá, hein? Aliás, até o teu contato, o Bigu, acho que teve aqui outro dia na TV Mais, viu? Essa semana passou uma reportagem dessa, né? Eu acho Carlos que... Alberto, Eu vou até ver com o Robertinho Góes aí, que é para ele mandar informação pra gente, porque eu sei que tem um jogador de sucesso do Flamengo que mora aqui em Mauá. Esse menino do Santos Mas olha só a diferença. O Júnior Urso tem 13 anos de carreira, teoricamente. Olha o sucesso que ele teve na carreira dele. E começou tarde. Então, futebol, Guria, não tem jeito. Futebol não é uma ciência exata, gente. É uma ciência humana. Tem um jogador chamado Léo Arthur, que agora está no Vasco. Verdade. O Léo Arthur. Está no Vasco, né? Vasco. Nas categorias de base do Corinthians, os caras falavam, esse cara vai ser o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Comia a bola. Quando foi fazer a transação, era o Tite ainda. Teve uma oportunidadezinha, mas aí o Tite não deixa a molecada, né? Não deixa. Não deixa, verdade. Aí ele começou a rodar. Aí eu fui descobrir que ele teve um problema pessoal da perda de um ente muito querido. Abalou, acho que foi o irmão dele, abalou o moleque. Aí começou a rodar, Audax, Tal Ponte, só que agora ele já fez um baita de um campeonato pela Ferroviária. A Ferroviária chegou onde chegou, que estava com o Léo Arthur. E agora, se não me engano, ele está no Vasco agora, o Léo Arthur. Sim. E vou citar outros jogadores que tiveram problemas de ordem pessoal e isso afetou demais a carreira. Moradei, que esteve no São Caetano, passou pelo Corinthians, veio do Bragantino. Recentemente, o Cleison, no próprio Corinthians. Adriano Imperador, com a morte do pai. Tem jogador, gente, o Camacho, que o pai morreu no acidente de elevador. O Castan, que é aquela brincadeira do tiro de pressão, acertou o irmão. O irmão, isso. Então, se a gente for buscar, às vezes, por que o cara não funciona... E tem muito jogador de Minas também, tem? Tem. Por que o cara de Minas é bom? E o que tem mais de Minas lá? Ixi, pão de queijo. Pão de queijo. Tem coisa melhor? Tem, Ismael, do que... Minas não tem coisa melhor que pão de queijo. Tem, Minas? Tem, Ismael? Opa! Então vamos saber o sabor em Minas agora aí. Vamos ver o recadinho. Boa noite, Carreiras. Boa noite a todos vocês que estão aí assistindo o Futebol Mais Debate. Estou aqui para apresentar para vocês uma marca que tem 20 anos no mercado, que é a Sabor em Minas. Se você, assim como eu, é fã de pão de queijo, você precisa conhecer, porque eles têm uma grande variedade, inclusive também nos formatos, hein? Vou mostrar para você aqui, ó, esse primeiro aqui que é o pão de queijo tradicional. Esse aqui é a linha Prêmio. Kelly, o que significa isso? Significa que ele tem muito mais queijo. Então, se você não conhece ainda, precisa conhecer essa marca
marca deliciosa que é Sabor em Minas. Eles têm muita qualidade nos pães de queijo que fazem. É com você, Carreiras. Então, é comigo mesmo. E olha, a gente que já foi lá comer uma pizza na Pizzaria Trípoli, acabando o programa agora aqui, vou servir aos meus amigos um cafezinho com um pão de queijo quentinho de Sabor em Minas, que é o melhor pão de queijo que tem. O Carreiras, mas vem cá, esse café que você teve no seu escritório aí é bom, hein? Bom, né? Gostoso, né? Nossa, É muito bom. cremoso. Né? Vamos tomar daqui a pouco. Pô, vocês daqui a vão pouco ver. vão tomar. Eu Vão não tomar sei e se o comer um Carreiras é pãozinho de melhor queijo. dirigindo televisão fazendo café. Ô, Ismael, quer fazer uma pergunta? Tiago Luiz, lembrei o nome do Tiago menino. Luiz. É. Tiago Luiz. Tiago Luiz. Ô, Ismael, me diga, você acha que, falando um pouco agora do Corinthians e São Paulo, O Jabor me lembrou. né, falando um pouquinho mais do Corinthians e São Paulo, o Carelli prometeu que ele ia pôr a cozinha do Corinthians em ordem. Eu acho que isso ele já conseguiu, né? Porque o time está agora uma pedreira fazer gol do Não toma Corinthians. gol hein? há 3 jogos, né? Virou, inverteu o jogo, uma coisa... O Ralf jogando como nunca. Acho que o Carille tem o elenco na mão deles. Embora algumas pessoas duvidavam um pouco atrás. Ah, mas é. Então, está fazendo, colocou nos trilhos, O é Ismael, o que ele queria. Mas o Júnior Urso joga demais. Guriel. Ismael, Carreiras, Joga demais. Voltão. Uma coisa que eu observo muito em time de futebol é a comemoração. Quantos caras estavam abraçados na hora do gol do Pedrinho? É bem bacana São isso. 11 em campo, tinha 9 no bolinho. Só estava faltando o Cássio, que fica lá do outro ponto, e um cara que foi marcando a saída de bola. Verdade. Falou Comemoração que o cara fica chamando para abraço, É. fica sozinho ali, tem merda no caminho. Tem, Oh, perdão. tem sim. Tem desacerto no caminho. Não é uma coisa singular isso. Não é singular mesmo, porque singular é coisa de ensino, é coisa de primeira qualidade. Vamos ver o recadinho do singular. Boa noite, Carreiras. Boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. A Simone aqui do Singular Ângulo Vestibulares tem um convite importante para você que está se preparando para o Enem, não é isso? Isso aí, Renata. Convido a todos a participarem do nosso simulado aberto, que acontecerá no dia 9 de junho, é um domingo, a 1h da tarde, lá na Fundação Santo André. As inscrições estão no site, no nosso portal, e aí vocês terão a oportunidade de fazer uma prova compacta, 90 questões do Enem. É muito importante, não só para você que é do Singular Ângulo, mas você também das escolas parceiras está convidado. Lembrando para convidar também para o Enem+, que é um curso especial que eles têm, vai de agosto até novembro, para você se preparar para o Enem. Não é à toa que aqui no Singular Ângulo Vestibulares, ninguém aprova mais. Ninguém aprova mais mesmo. Olha, o pessoal... é que não dá para a gente falar aqui, né, o nome de todo mundo, mas é muita gente que é aprovado, tá, depois de fazer o vestibular do singular em grandes universidades, tá? E por quê? Porque eles sabem fazer direitinho, né? Então já sabe. Precisa de vestibular, tem que falar com o singular. A gente falava em respeito de treinador, eu comecei a notar isso no Carille, quando ele subiu. Quem é esse cara? Puta, mas era auxiliar, não funcionou. Aí o Gabriel um dia falou assim numa entrevista dele, porra, o homem mandou fazer assim, fazer assado, nós olhamos um para a cara do outro e falou, pai, nós não vamos ganhar assim e tal. Mas aí o Rafa falou, não, vamos fazer o que ele está pedindo, porque se ele está pedindo, alguma coisa dá. E não é que a gente fez e deu certo? Aí o que passa a acontecer, Carreiras? O jogador passa a acreditar no treinador. E hoje o jogador do Corinthians confia no Carille. Confia no estudo pré que ele faz, a informação que ele passa, sabe que ele não inventa, ele não vai botar a ponta. O Cuca, por exemplo, Cuca, você sabe do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho por você. Um ser humano maravilhoso, um homem de muita fé, excelente pai, esposo, avô, muito trabalhador, muito honesto, não pega dinheiro de jogador, tá? Mas quando ele pegou um São Paulo montadinho pelo Mancini, aí ele tira o Hudson da lateral, um problema que o São Paulo há anos vem tentando resolver, desde o Cafu, né? Não tinha acertado. Parecia que ia dar certo com o Militão. Ele tira o Hudson, que acertou o problema lateral. O Hudson hoje não é nem lateral, nem primeiro volante, nem segundo volante, nem homem de chegada, nada. É duro o Mancini construir uma coisa que era só de andamento. Aí o Jusilei, que está com uma bunda desse tamanho, Jusilei, precisa emagrecer, Jusilei.
Você tá com a bunda maior do que eu, que sou o dobro da tua idade e não jogo bola. Guria falando em bunda, vamos dar prêmio. Vai, E Guria, aí, vamos lá. pô, ele tira o cara que tá dando certo e não dá. Só Vamos nome. lá, Guria, porque o relógio está marcando 22 horas 25 minutos, Guria. E daqui a pouco tem que faturar, Guria. Não, mas tira essa coisa daí, que vai que você recolhe aí. Ele tá preocupado com a minha torre, pessoal. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Mostra aí. Ó, vai lá, eu vou falando, você vai quer sorteando. arrebentar meu telefone? O jantar para 2 pessoas na Berlim. Eu posso segurar aqui, não Aí. eu tô acostumado. Berlim. 59 euros. Vamos lá, então. Caiu aí? Não, caiu. Caio Silva. Caio Silva ganhou a costelaria. Eu vou pedir pro pessoal deixar no ponto enquanto a gente está falando, tá? Eu não sei por que a pressa, tá, pessoal? A gente já teve esse problema da semana passada, tá? Não precisa ter pressa no TP, eu não sei por que tá com pressa no TP, então. Um jantar para 2 pessoas na costelaria Berlim, certo? Então quem ganhou foi o Caio Silva. Caio Silva. Legal. Agora a gente vai para... Costelaria Berlim. Não, agora é um rodízio na pizzaria Trípoli. Lá do Eu nosso acabei de Gugu. falar da Berlim aqui. É que fica nessa... Não, então esquece Sabe? lá. Sorteia, Gurinha. Eu não consigo olhar no fundo do negócio e ir lá, pô. Eu não tenho essa capacidade. Quem ganhou a Trípoli? Foi o Mário. Não foi o Vitor 2.1. Vitor Ferigo. Deixa eu ver aqui. Ferigo. Vitor Ferigo. Isso aí, pelo e-mail, exatamente. Vitor Ferigo. Vamos lá. Próximo agora. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Muito bem. Odair Alves. Aí, show de bola. Vai lá no Aloysio. Tô fazendo direitinho? Aí, Gurião, no pique, como dirá seu grande amigo. Roberto Valone, desse aí você pode falar. Aquele outro nome que você chegou a isso- falar, não fala mais perto de mim, isso não, mesmo. senão eu vou ficar bravo com você. Ricardo Ventura. Ricardo Ventura vai comer um camarãozaço lá no Sete Mares. Você vê que eu tô indo lá no fundo da coisa, hein? Marcar para levar o Ismael lá no Sete Mares, que o Simon adora conversar com o jogador do Corinthians. 3 pares de voucher da profilaxia da Odonto Campo. Esse é o Então vamos primeiro, lá, então vamos pro primeiro par, vamos lá. Roseli Maria. Ganhou o primeiro par. Estrelinha brilhante ao fundo. Ademir Toledo Pisa. Ademir Toledo Pisa. Tem um grande vereador lá em Ribeirão Preto com esse sobrenome, Toledo Pisa. Será que é parente? É. Gente boa, grandão, facão. Giovana Regina de Santo André. Giovana Regina, então ganhou o terceiro par, certo? Agora vamos pro kit com 2 camisetas da campanha Sangue Corintiano. Que é aquela que você já sabe, de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, Isso. pode doar lá na Gonçan, aqui na... Pedro Jacobussi, 453. Perfeito, então. Valtão aí com a gente, obrigado, viu, Valtão? Renan Dantas. Vamos lá. Renan Dantas ganhou um kit, certo? Mas peraí, Marine. Deixa eu ver aqui, não, deixa eu ver se tiver primeiro, vamos lá. 34 o nome aí, pô. Não, é Maria Inês Nascimento Lá em cima, quem que de é? Almeida, ela é de Diadema, tá? É que às vezes o e-mail que ela usou, tá? É a Maria Inês Nascimento de Almeida Tabuão. Ela é, aliás, Tabuão, ela é do bairro Tabuão de Diadema. Uribe resolve o problema da camisa 9, diz o Luiz Carlos Santista. Esse é o que ganhou um kit, não, esse é o segundo camisa sangue, não é isso? Isso. Segundo camisa sangue. Agora um kit de torcedor com uma caneca personalizada, adesivo, 2 chaveiros, 2 pulseiras e uma faixa da Poderoso Timão. A loja do Ipiranga tá, é a melhor, ó, é uma loja mais pertinho para você aqui fazer a sua compra dos produtos do Corinthians, viu, pessoal? Vale a pena, tá? Fica Vai lá perto. que o Marcelo Quinteiro te dá uma baita de uma atenção lá e faz um descontinho ainda, tá? Fica na Silva Bueno. Isso aí. Já eu passo o número para você. Agora é pro Marco, Fábio, Fiório, Roberto de São Bernardo do Campo. Aí, vamos ver, só olhar aqui. Participação do jantar para comemorar o aniversário da minha filha, Sofia. Ele não fala se ele é corintiano, palmeirense, nada. Bom, ganhou um belo do kit, né, Guriel? Você fala para não ler para você ler. Não, mas eu queria saber para saber, porque... Então, é por isso que às vezes eu Aí leio, ele que é fala para que é saber. palmeirense, ele é Carlos Alberto. Palmeirense? Carlos Alberto. Não, Guriel, mas aqui é o seguinte, o tempo eu controlo, Guriel. Ou se deixar você fica falando até amanhã aqui. Marcos bonitão. Monteiro. Você não para o programa, viu? Ô, Ismael, ele vai embora, se deixar aqui... Estou com o Gurião, o VAR veio para ficar. Obrigado, querido. Marcos Monteiro, você é maravilhoso. Ele vai ganhar o quê? Um abraço seu? É. Mas Não tá bom? o prêmio. Não tá bom? Não tem mais prêmio, Guriel. Não tá bom?
Daqui. Não tinha chaveiro disso aí? Não tinha chaveiro? Não, nós vamos dar um prêmio então pro Marcos Monteiro aqui, ó. Nós vamos dar mais Não é Marcelo, não? um restaurante, um rodízio da Trípoli para ele, Não é tá? Marcelo Monteiro? É o Marcos Alves Monteiro, tá? É outro, então. Ele é, Silva Bueno, ele é da 17. Vila Palmares e Santo André. Lá na Silva Bueno, 1747, a poderoso timão do Ipiranga. Grande amigo também do Valtão, né, Valtão? Isso, Marcelo é nosso amigão. Valtão, obrigado aí pela presença, viu, Valtão? Sim, E precisa parabéns da gente pela campanha, viu, Valtão? fazer o bem sem olhar a quem, né? É, Esse é o nosso lema. Quando você for fazer a maior aí, também você dá um toque pra gente, Sim, que a gente com- vai estar sempre apoiando. Quem é o com presidente certeza. da Estopinha atualmente? Tem. O que? O presidente? É. É o Godines. Quantos anos está a Estopinha? 40 anos. A Estopinha era do Andrés, não era? Ah, que o Andrés Não, participava. do Andrés e Gaviões. Do Gavi. Não. Não, Pavilhão 9. Pavilhão 9. Pavilhão Aí 9. sim, é isso É aí. dos meninos bom. É, esse Pavilhão 9, isso. É o que Andrés fica Santos, lá de Pavilhão 9. metralhinha lá no coisa lá. Isso, os metralha. Fica lá de... Fica Por de hoje é só, metralhinha. patrão? Hã? Por hoje é só. Ismael, agradecer, querido Ismael. Obrigado, e foi legal demais ter você aqui, cara. Sabe tudo de futebol, legal essas histórias que você conta também. Obrigado, viu? Você quer que eu leve onde que você falou, no Sete Mares? É para eu Já levá-lo tá, lá? Aí já tá. Aí, Simão, se prepara. O Gurian, aí você vai ver, vai Você faltar só camarão. me dá um serviço limpo para fazer, pô. Você só dá serviço sujo para fazer, Boa. caramba. Vamos marcar pra gente ir lá. Inclusive agora a gente tem que... como é de terça-feira, a gente tem algumas opções, de repente, não comer a pizza no Gugu, viu, Gurian? E fazer uma visita pros nossos companheiros. Vamos tratar isso aí depois aí, com essa turma. Deixa eu mandar um abraço aqui para Vários, pode mandar à vontade. Mandar um abraço para o nosso diretor comercial da Blindatec, grande corintiano Diógenes, Diógenes mais Corintiano. corintianos que eu conheço. Que abraço. que nos emprestou o Jabur hoje. É, o grande Jabur. Brilhante na produção, lembrando o nome do Tiago Luiz e do Sid Clay, Sid Vitor Andrade, é outra pérola que o Santos apresentou, lembra? É. Não pode fazer entrevista, não pode gravar, não sei o que tem. Aí o Santos foi jogar o Mundial lá tomou aquele ferro do Barcelona. Eu tinha uma festa para ir nesse dia, minha mulher falou assim, amor, que hora que você vai se preparar? Eu falei, assim que o Barcelona fizer o terceiro gol. Tá bom. Aí passou uns 5 minutos, eu levantei e falei assim, o que você está fazendo aqui? O Barcelona já fez 3 gols? Eu falei, tá fazendo o 4º agora. Então não vamos chegar mais cedo na festa, né? Falei, vamos chegar Aquele resultado que o Neymar, por acaso, não jogou nada, na coincidência, né? Interessante, né? Pessoal, até semana que vem. Aí semana que vem, né? Ah, é? Quinta-feira. Vai ser na quinta? Quinta-feira, pessoal. Se tiver alguma alteração, a gente comunica aí pela rede social Nós vocês, temos uma tá? pequena viagem a fazer, É, negócio, aí. né, Carreira? Temos a negócio no Rio de Janeiro aí, visitar lá uns amigos lá. Eu já avisei a patroa, porque vai coincidir com o jogo do Corinthians. Olha que coisa, eu tenho um negócio para ir no Rio de Janeiro justamente quando tem o jogo do Corinthians. E eu falei lá em casa que você não iria se eu não fosse. Também, ó, tá vendo? Tá sobrando pro Gurian. Carreira, falei lá em casa, olha, o Carreira precisa ir pro Rio, mas vocês vão passar pela linha vermelha, eu falei, tudo em casa, é nóis. Pois é. Agradecer o Carreira, o Gurian, que isso aqui é um amigo aqui, é um papo entre amigos. Não é isso aí, não é isso aí. É um debate, é um papo entre amigos, é muito bom participar. Esse é o legal. Como é que chama os filhos mesmo? Gabriel e Alice. Gabriel com 21 anos e Alice com 15. O Gabriel é fisioterapeuta no Corinthians. E fisioterapeuta com Joaquim Grau. Ah, que legal. Um beijo pros corintianão. Pros filhotes. Corintiano. Fanático. É isso aí. Aliás, eu mandei outro abraço aí pro Jabur aí, que esteve me representante na arena. Eu não podia ir ao jogo contra o São Paulo e mandei representante. O Jabur e sua família foi me representar lá. Foi lá me representar lá, muito bem, tá? Pessoal, legal, semana que vem estamos de volta com vocês, Quinta-feira, então, 8h30 da noite. 8h30 da noite, que a gente fala da seleção brasileira, né? Da classificação do Corinthians. E fala também aí se Deus quiser, da classificação do Corinthians. E tem também a classificação do São Paulo contra o Bahia. A classificação do São Paulo é agora, amanhã não. Ah, é verdade. Agora não. Vamos semana que vem já, Gurian. Tô precisando óleo 50. Bora. Tchau, pessoal. Um abraço, boa noite, viu?